O Final Level Cast está de volta para mais um episódio. Após uma semana sem episódio, a gente tá aqui. Vocês acharam que a gente não ia voltar? Coelho, você achou que a gente não ia voltar? Eu estava muito preocupado, tá, Dan? Mas ó, vou te dizer, né? Quem acompanha a gente lá nas nossas arrobas no Twitter sabe o que realmente aconteceu. E, sinceramente, eu achei que você tava mandando muito bem na reboladinha lá do Dame Tu Cosita 2, cara, o clipe. Ficou bonito, cara. Eu acho que valeu a pena a pausa. É, eu também acho que valeu a pena. Além do mais, né? Além dessa coisa maravilhosa que aconteceu aí com a nossa ausência, né? Que tudo baseado em fatos reais. Eu também fiquei discutindo muito com o Cardoso e com o Bruno Silva sobre Kong e Godzilla, né? Então eu já vou chegar jogando aqui. Gente, quem é Kong aí, já fala logo quem é Kong. Quem não é Kong, pode ir embora. Pra mim, os dois podem morrer. Eu odeio os dois. Tudo chato. Que isso, Caralho, o Ricardo é cheio de ódio, Chato. Monstrão chato. Ricardo, eu vou ligar pro Ibama. Vocês já sabem que eles foram atrás lá do Rafa, viu? Jogabilidade. O Alien mata os dois. Eu gosto do Alien. Mas pegaste um kaiju lá, não enfiava porrada nos dois lá também? Num kaiju lá do... Qual é o nome lá daquele filme? Até esqueci o nome do agora. Pacific Rim. É, Pacific Rim. Porra, isso sim é maneiro. Imagina, Pacific Rim contra um... Aí é maneiro. Agora, porra... esse filme já saiu, velho? Não, vai sair esse mês agora. Saiu não, né? Não. Vai ser contra mesmo ou vai ser tipo Batman vs Superman, que é contra de mentirinha e eles viram amiguinhos? Eu acho que é Batman vs Superman. Isso. Eu acho que é Batman vs Superman. Eu acho que vai ser team-up, hein? Não, já tem várias teorias de que o Godzilla que tá lá não é o Godzilla real, é o Godzilla é o Mephisto, né? É o Mephisto. Se for o Godzilla de verdade, o Kong, coitado do Kong. Pois é. Não, exatamente. mas o Kong cresceu, né? Porque o Kong não tem o tamanho do Godzilla, só que eles aumentaram. Eles bufaram ele, é verdade. Cara, mas o Godzilla também não tinha esse tamanho que ele tem aí antigamente, né, cara? Não tinha não, cara. Tinha sim, sempre teve, pô. Tá maluco? Não, gente, bufaram o Godzilla. Pô, é só você olhar. Cara? Que isso? O Daniel só viu esses dois filmes novos e tá achando que ele entende tudo de Godzilla. O Godzilla, ele é uma porra de uma usina nuclear ambulante, cara. Como é que o macaco vai ganhar disso, cara? Não tem Jogando como, cocô nele. É isso, mano. O macaco joga cocô e acabou. Eu morei no Japão e eu posso confirmar. Ah, pronto, começou. Vamos encerrar o papo aqui. Pera aí, cara, o lugar de fala aí do coelho, pô. Pronto, ó, tá vendo? Me respeita aqui, ó. Godzilla, pô. Tá bom, vamos deixar esse papo pra outro podcast, gente. Ó, não apresentei ninguém, né? Não apresentou. Não apresentei ninguém. Gente, estamos aqui hoje para falar do futuro da Bethesda e nós trouxemos dois convidados especiais aqui, além do Cardoso, que tá aqui com a gente hoje. Pela primeira vez, Cardoso e Coelho aqui, será? Não sei, tem essa teoria aí de que Cardoso e Coelho são a mesma pessoa. Vocês vão reparar, na verdade, que a gente não fala junto em nenhum momento, né? Talvez eu esteja utilizando aquela regulação de voz, ou talvez o Cardoso esteja utilizando aquele regulador de voz. Ou então é só edição, na verdade. Tipo, a gente só grava com o Coelho, depois o Coelho grava por fora e a gente deixa um espaço vazio pra ele botar a parte que o Cardoso fala, entendeu? Ou é porque assim, gente, todo mundo sabe que eu não suporto ficar no mesmo ambiente que o Coelho. Então por isso que a gente passou a semana passada inteira tretando e a gente esqueceu de gravar episódio. Peraí, mas a Márcia foi demitida? Foi. Não, sacanagem. Ela não aguentou, cara, eu e o Cardoso brigando sem parar, e ela tá tirando férias um pouquinho da gente agora, entendeu? Ela falou assim, não, se eles vão gravar junto, então eu não vou. Justo. Foi isso que aconteceu. Na verdade, a Márcia não gosta de Bethesda e ela falou, ai, gente, não dá, não, pelo amor de Deus. Que isso, cara. Mas a Márcia não gosta de Mass Effect, cara? Pô, tem uns joguinhos da Bethesda aí que, de repente, entendeu? Um roleplay, sei. Foi convincente essa, só foi eu bem... tô tentando. Ela tá ouvindo. Bom, vamos apresentar aqui para nossos queridos ouvintes que não conhecem, aqui, os que conhecem também ficarem felizes. Além de Coelho e Cardoso, hoje estamos aqui com o Ricardo Regis, lá do Nautilus, né, cara? E seja bem-vindo, Ricardo. Mais uma vez aqui, né? Pô, Ricardo já é da casa, né? Quem diria? Quem diria? Satisfação, cara, de ser convidado aí. Ainda bem que o Totoro tá aqui, porque aí ele me ajuda se eu falar merda. Me ajuda? Que quem sabe mesmo da pauta aqui é o Totoro. O Ricardo tá aqui, né, só pra cumprir, né, figurante, né? Entendi. Soma com carisma. Então, além do Ricardo, a gente também tá aqui com o Totoro, cara, mais uma vez também aqui no Final Level Cast. E aí, Totoro, como é que você tá, cara? Porra, muito feliz, cara. Não sei se é a segunda ou a terceira vez que eu participo. Eu acho que é a terceira. Eu acho que é a terceira vez. Eu acho que é a terceira, é verdade. Terceira vez, pô. Pode pedir música. Olha aí. A primeira vez foi justamente com a Márcia, falando de jogos com arte. A segunda foi aquela que a gente ficou falando sobre aquele jogo Mineirinho. dos animais em Tóquio, bizarro. Foi maneiro, isso foi bom. Recomendo os episódios que eu faço do Final Level. Modéstia à parte, né? São bons. Não
Mas, cara, eu queria dizer que é um prazer estar aqui. Estou surpreso que eu achei que o tema era BBB 21, já que todo mundo que tá Uma aqui pena, não nesse sei. podcast faz parte do mesmo grupo do Telegram, onde a gente fala de BBB. É verdade. Eu fui pego de surpresa com essa pauta, que é da Bethesda. Mas vamos lá, né? A gente se vira, a gente dá nosso jeito aqui. Mas é um prazer estar aqui de novo. Eu admito que eu parei de comentar no grupo depois que no início do programa eu defendi que a Lumena era maneira. Aí eu, rapaz, É melhor sair logo. deixa pra lá, eu fiquei aqui na minha ali. Não, mas já passou tempo, já pode voltar a comentar, a galera já Tá esqueceu. bom, já esqueceu. A Lumena foi descancelada, cara. Ela é uma gente boa no Twitter é? agora. Pois é. Tá sério mesmo. Olha Ela aí. fez autocrítica daquela sobrancelha que ela colocou bizarra. Ela falou assim, caralho, como ficou bizarra aquela minha sobrancelha. Fez autocrítica da sua própria jornada e seus itinerários loucos no BBB, né? Mas Exatamente. se a gente começar a falar de BBB, fudeu, né, gente? Fudeu. Não, a gente não. Melhor não, Eu né? pessoalmente acho melhor a gente parar logo, senão o bagulho vai longe aqui. Mas é um prazer estar aqui. Já são quase 10 minutos de gravação, a gente falou Sim. de Kong, Godzilla, BBB, né, e Bethesda que é bom, a gente não tá falando Mas nada. Bethesda também aqui, fez Skyrim, o que mais que eles fizeram, né? O que mais eles fizeram? Então hoje o papo é esse, a gente vai falar aí, né, acabou de confirmar essa movimentação da Microsoft, né, comprando a ZeniMax, né, consequência a Bethesda, e a gente vai falar um pouco sobre isso e um pouco também sobre o futuro, né, da empresa, de suas franquias, o que a gente espera, o que a gente não espera, né, e vamos debater aqui num papo bem legal, mas antes da gente partir pra esse papo, a gente vai chamar um quadro novo, que é o Final Level Cast Responde, com a Mass Effect, que vai teleportar aqui pro podcast Ih, rapaz. com a mágica de Zabuzeta. Pois é, e começando hoje aqui um novo quadro no nosso Final Level Cast, que é o Final Level Cast Responde. E aí você se pergunta, né, você que não sabe o que é o Final Level Cast Responde. Cara, a gente tá ativando os nossos ouvintes, né, a nossa comunidade através do nosso grupo do Telegram, que a gente fala sempre aqui pra você entrar, o link tá sempre aqui na descrição. E lá a gente chamou a galera pra mandar perguntas, e aí qualquer pergunta. Então, você que tá lá no grupo, poderia ter mandado ou mandou, e a sua pergunta pode aparecer aqui. E você que ainda não tá lá, né, Márcia, entrar pra poder participar desse conteúdo maravilhoso. Exatamente, a gente tá aqui investindo nesse conteúdo transmediático, que o que acontece lá no nosso Telegram, ele vem pra cá pro podcast também, e a gente tem essa troca maravilhosa entre a gente, entre a audiência. Uma coisa linda, e se você quer estar mais perto da gente, ter sua voz ouvida, ter sua pergunta respondida, ou conversar sobre coisas que a gente tá conversando, seja nos episódios ou não, porque lá temas livres, até certo ponto, né, galera? Ai, pelo amor de Deus, né? Vamos, né? Mas enfim, entra lá no nosso grupo do Telegram, nós estamos lá. Eu nem tanto, mas eu não tô em lugar nenhum além do Twitter, mas às vezes eu entro lá e leio e me sinto um pouco mal de não ter respondido as pessoas, mas aí já passou 3 meses e eu não tinha visto. Mas às vezes eu vejo sim, tá, gente? Mas a gente tá lá, tem figurinhas da gente, eu gosto muito das figurinhas do Coelho em específico. Só entrar no nosso grupo do Telegram, que a gente tem uma comunidade super legal rolando lá. E é maravilhoso que esse quadro que a gente tá fazendo aqui agora, né, apesar da Márcia não estar na gravação do programa, ela foi invocada aqui através de um ritual mágico encantado Exatamente. pra poder participar desse quadro incrível. Botaram 3 jogos da Devolver assim, alinhados, e eu apareci. Então vamos começar, né? Vamos responder a pergunta das pessoas. A gente vai começar respondendo aqui, na verdade, um combo de perguntas, cara, que a galera mandou, que o tema é parecido, né? O Eric mandou uma pergunta, o Leandro mandou essa pergunta, o Fernando TG e o Elias Artou. Não sei se eu li certo seu nome, você me perdoa, Elias. Mas a pergunta do Eric, né? Ele perguntou pra gente o que a gente acha sobre pirataria, né? Sobre esse tema pirataria. O Leandro perguntou se a gente enxerga a pirataria como uma forma, né, de acessibilidade, principalmente entre pessoas com baixa renda, né? O Fernando TG, ele complementou a pergunta do Leandro, perguntando se a questão do aumento dos preços dos consoles, né, isso poderia atrapalhar o mercado, né, e, consequência, impactar nessa coisa da pirataria também. E o Elias, ele perguntou se a gente acha que o aumento dos preços dos jogos no Brasil, né, se isso pode acabar impactando na pirataria como antigamente, né, ou se a gente já passou dessa fase da pirataria, né, que vem sendo combatida aí há muito tempo. Cardoso, o que você acha, cara? Eu sinto que, assim, voltar aos tempos, sei lá, do PS2, PS1, onde a pirataria, na verdade, era abre muitas aspas aqui, o normal. A gente tinha uma relação com o conteúdo, uma relação com o videogame que não era como é hoje, assim, tipo, hoje a gente tem a ciência que a gente tem que comprar os jogos. Assim, tem várias lojas e tal, mas na época do PS2, PS1, era muito mais normal você ir numa loja na feirinha pra comprar 10
10 jogos por R$5 do que você ter uma loja digital. Enfim, as lojas não eram tão acessíveis assim. O que eu sinto, que na comunidade do PC, principalmente, existe uma veia de pirataria ainda muito forte até hoje, e que vai continuar acontecendo, independente dos valores de mercado dos jogos. Mas eu sinto que, na verdade, as pessoas vão passar a comprar menos e consumir menos videogame do que pensar em piratear, porque hoje a pirataria, ela é muito mais difícil do que era antigamente, sabe? Antigamente, todo o PlayStation 2 que você comprava na Uruguaiana, ele já vinha desbloqueado. E hoje em dia a gente sabe que não é um processo mais tão simples, então eu acho que não vai ter uma adesão tão grande quanto antigamente. Eu acho que as pessoas vão comprar menos e aderir, sei lá, Game Pass, a esses tipos de serviços que são mais democráticos. O que você acha? Eu acho legal o ponto que o Leandro levanta, né, sobre a pirataria como forma de acessibilidade. Porque eu acho assim, hoje, particularmente falando por mim, né, hoje eu tô numa posição aqui que, primeiramente, como produtor de conteúdo, né, aqui no podcast e também em outras frentes que eu trabalho, eu tenho acesso, às vezes, antecipado a jogos, a gente faz análise dos jogos, a gente recebe. Então a gente tá no alto de uma torre que é muito fácil a gente virar e falar, não, por que a pirataria? Mas ao longo da minha vida, da minha adolescência, da minha infância, eu recorri muito à pirataria e, de fato, a pirataria era sinônimo de acessibilidade. Com certeza. Né? E até hoje acaba sendo. Eu vejo pessoas que estão investindo, por exemplo, no Nintendo Switch, porque o Nintendo Switch hoje tem a opção de desbloqueio. E assim, o que eu quero dizer aqui não é que, olha, gente, recorram ao Nintendo Switch, recorram à pirataria, porque é a única forma de você Nintendo, ter... por favor, a gente não tá falando isso de jeito nenhum. Não, jamais. Não é isso que eu quero dizer, mas o que eu quero dizer é que é uma realidade que pra muitas pessoas é a única forma das pessoas realmente manterem. Hoje tem, como o Cardoso falou, tem muitas opções, né? Você tem um Game Pass, por exemplo, que é um serviço muito mais acessível mesmo, muito mais fácil você conseguir bancar do que você comprar um jogo a cada 2 meses, por exemplo, porque, sei lá, um jogo de nova geração tá R$350. Sim. E acho que tem uma questão aí, Dan, também, como a gente é muito mais focado em console e tal, nesse tipo de consumo, nesse tipo de videogame, a gente deixa de olhar também pra uma gama muito importante, que é toda uma geração de gamers e de pessoas que gostam de videogame que estão crescendo com jogos free-to-play, tipo Free Fire, tipo Fortnite. Eu sinto que esse vai ser o novo tipo de consumo de videogame, sabe? E a nossa bolha, tipo, do videogame de console, enfim, de PC, de AAA, vai ficar cada vez mais cara, cada vez menos acessível. Então, assim, o free-to-play tende a só crescer com essa onda aí, né? Eu acho que, tipo, a gente vê hoje a popularização de jogos como o Free Fire, por exemplo. Acho que ele é o melhor exemplo, assim, a nível de Brasil, né? Que é o jogo mais jogado aqui no Brasil, é um jogo gratuito, é um jogo de celular, né? Que é um aparelho eletrônico que a maioria das pessoas tem, e mesmo que não seja um aparelho muito poderoso, você consegue rodar o seu Free Fire lá. E eu acho que isso é muito por conta de o videogame ser um artigo de luxo, Sim. sabe? Ele sempre foi um artigo de luxo, não é novidade que o videogame seja encarado dessa forma, mas hoje tá ficando cada vez mais difícil porque o Brasil vive uma crise complicada, o dólar tá altíssimo, então assim, a realidade realmente é meio essa. Eu tava aqui ouvindo vocês e eu tenho algumas opiniões que eu acho que esse é um assunto que é muito difícil a gente opinar, ainda mais na posição que a gente tá de pessoas que, né, influenciam outras pessoas, porque a gente tá num espaço que as pessoas simplesmente ouvem a gente. Porque é um assunto que não dá pra você opinar com uma frase que define. Total. Tudo tem um porém. Então é tipo assim, eu falo que eu sou contra a pirataria ao mesmo tempo que eu sou a favor. Uhum. Então, assim, vou ter duas opiniões que elas são muito distintas, mas elas fazem sentido se você olha por óticas diferentes. Então, assim, num plano ideal, eu sou extremamente contra a pirataria. Ponto. Mas aí a gente começa a colocar camadas, que foi o que o pessoal mesmo trouxe. É uma forma da galera que não pode pagar R$350 num jogo ter acesso a esses conteúdos. Também é uma forma, até certo ponto, de protesto contra esses preços que estão muito além. Porque, igual vocês dois já estavam falando mesmo, há um tempo atrás, a gente meio que matou a pirataria, entre aspas, porque ficou mais acessível. Eu, por exemplo, foi o meu ciclo. Eu tive o Wii, o meu Wii era desbloqueado, e aí eu fiquei, o tempo todo que eu usei o Wii, eu não tive um jogo original, só o que veio com ele. Quando eu troquei do Wii pro Xbox, aí eu comecei a olhar o preço que era os jogos e o tanto que eu gastava com o jogo mesmo pirata e o quanto que eu aproveitava. E essa conta de, sei lá, comprar um jogo por mês que fosse, ela batia ok, não me dava uma diferença tão grande do que eu gastava com um e com o outro, por exemplo, tendo um proveito maior. E tinha um a mais ainda, que era, não sei até que ponto era real, até que ponto não é. Eu já vi alguns casos que aconteceu mesmo, mas assim, era uma coisa muito solta mesmo, que tinha a história do console bricar se você desbloqueasse. Acontece. Se a Microsoft visse, você entrasse na live e a Microsoft pegasse que seu console era
desbloqueado, eles brincavam, videogame, etc, etc. E quando eu coloquei isso tudo na balança, pra mim a pirataria, tipo, não fazia tanto sentido. Não era tanta vantagem e ainda tinha um lado de que, tipo assim, eu tava podendo comprar. Então, ok. Hoje em dia, eu acho que essas duas coisas se amplificaram, que foi o que o Cardoso falou também, que hoje em dia é muito difícil a gente desbloquear os consoles. E fora que, sei lá, vamos supor, eu comprei um PlayStation de 5 mil reais. Eu não sei, eu não teria coragem de desbloquear ele e dar qualquer merda que fosse. Já começa o corte aí. Já é um negócio muito caro. Quem pagou 5 mil reais, em teoria, pode pagar, sei lá, 200 reais num jogo, eventualmente. Eu acho que isso aí entra um pouco na coisa da realidade das pessoas, né? Exato. Tipo, como eu disse, o videogame, ele é um artigo de luxo. Sim. Isso é real, assim, tipo, um salário mínimo hoje não paga um videogame, sabe? Então, ele é um artigo de luxo. Então, eu acho que se você tem poder pra comprar um PS5 da vida, você realmente precisa recorrer à pirataria? Exatamente. Então, aí que entra o meu outro ponto também, que aí a gente tem essa questão. E, tipo assim, eu entendo, sei lá, talvez foi alguém que juntou durante muito tempo e conseguiu comprar um videogame caro e ok, tem que fazer isso mesmo, a gente tem que se mimar. E talvez a pessoa não conseguiria, né, dar conta de comprar os jogos. Ok, são, assim, são muitos casos. Mas tem todas essas questões que é muito difícil a gente bater um martelo de, tipo, é certo, é errado, sabendo a realidade como ela é. No mundo ideal, é errado e ninguém faria, porque seria acessível, todo mundo teria condições de comprar os jogos numa boa e tal, mas a gente sabe como é a realidade também. E aí entra alguns casos que, assim, eu não tenho uma opinião 100% formada, mas quando eu ouço a princípio, agora igual vocês estavam falando, do Free Fire, etc., pra mim eu vejo o boom que esses jogos têm ultimamente ser justamente por causa disso. Foi exatamente isso que vocês falaram, mas vou acrescentar uma outra parte. Eu vejo que esses jogos tiveram esse boom por serem gratuitos e por serem acessíveis num celular, que todo mundo tem um celular e ele roda praticamente tudo, mas eu não gosto muito dessa ideia de que as pessoas meio que vão ficar condicionadas a poder acessar só isso, por causa dessa questão de preços muito altos e etc. E a gente tinha isso na época, por exemplo, do PlayStation 2, que a pirataria tornou acessível pra muita gente. E muita dessa galera que jogava pirata, que era tipo o meu caso, hoje em dia, se puder não consumir pirata, não consome. Então, assim, não necessariamente a pirataria sempre vai ser por uma questão de passar a perna, não querer pagar o valor do preço, mesmo que não seja um preço abusivo, etc. Então, assim, são casos e casos. Eu entendo o problema, eu reconheço o problema, não concordo também, né? Porque não tem como a gente falar que acha certo, mas a gente tem que abrir um espaço pra outras questões que estão atrás disso, né? É uma discussão muito ampla. Eu concordo. Com certeza. Eu acho que é isso, gente. Acho que é você também ter consciência de como é a sua realidade, né? Eu hoje não consumo mais nada pirateado, mas tive essa fase na minha vida porque era a opção que eu podia, né? Então acho que vai muito da realidade de cada pessoa. Não, e é aquela coisa, tá tudo bem. Tipo, se você precisa consumir pirateado porque você não tem condição, tá tudo bem também. Exatamente. Eu acho, Tá tudo acho bem. que isso não é um programa, gente. Esse é um papo... Eu acho que é um papo que daria, assim, 3 horas, Exatamente. Eu acho que dá programa, hein? Obrigado aí, Também gente, pela acho. pergunta. Foi uma ótima pergunta. Vamos seguindo, então, para as outras perguntas? Ó, o Thales Aragão, ele falou: diante da situação de pandemia e dos adiamentos, vocês acham que essa geração de consoles vai ser postergada, durando mais tempo do que normalmente dura? Cara, é difícil prever, né? Eu acho que não. Muito de cabeça pra baixo. Eu acho que o que pode acontecer, na verdade, é ela flopar, né? E talvez até acabar antes. Eu acho que ela pode ser, tipo, a geração esquecida, assim. Porque eu acho que de lançamento de console, eu acho que eles vão seguir o mesmo cronograma. Porque se fosse assim, não tinha lançado nada por agora. Talvez eles tivessem esperado mais tempo, não sei. Agora, talvez dá uma flopada por causa de produção de jogos, que talvez fique um pouco mais complicado. Enfim, tô jogando pro alto aí. Eu sinto que assim, tipo, 2021 é um ano que já acabou, tem muita coisa que vai atrasar pra caramba, assim, tem muita produção que tava aparecendo que vai atrasar, e aí você pode colocar aí Horizon Forbidden West, o God of War, que a gente já sabia que não ia sair, mas tipo assim, com a situação toda da pandemia, a gente tem quase certeza absoluta. Eu não acho que vai flopar, eu acho só que vai ser um crescimento a muito longo prazo, não vai ser tipo a geração que já sai vencedora, sabe? Total. Márcia, essa pergunta pra você, uma pergunta muito importante. O Leandro Cruz aqui perguntou: Márcia, qual o seu mamífero aquático favorito? Bom, lontra. Lontra é, né? Eu não faço a menor ideia, não sei nem o que é uma lontra. É aqueles que dormem de mãozinha dada na água. Tá bom. Você não sabe, amigo? Eu vou olhar aqui agora. Você nunca viu aquele Lontra. bichinho que eles dormem na água de mão dada? Eu sei, mas ele é aquático? Gente, eu não acho que sabia. ele não é aquático, não é? Eu não sei, gente. Foi o bicho que eu pensei. Ah, mas Márcia, se é o que você gosta, tá tudo certo. Eu não sei lá. Pra mim, se o bicho dorme na água, ele é aquático. É verdade. É isso, sabe? Lontra é peixe ou lontra é...
Fala lá no grupo do Telegram, galera, se alonga. Aí um outro tema pra um outro episódio. É uma discussão muito densa também. Aí tem outra pergunta pra Márcia aqui, olha só, Márcia, muitas perguntas pra ela. A Flávia Carolina, aliás, a Flávia Carolina mandou mais uma pergunta pra gente, mas essa daqui foi pra Márcia. Márcia, você sente que nós mulheres temos menos espaço no mundo dos games? Olha, assim, primeiro vamos definir espaço. Não sei em questão de espaço, porque aí a minha vivência é um pouco diferente de talvez o espaço que você quis dizer. Mas uma coisa que eu tenho certeza que acontece comigo e eu vejo acontecendo com outras também, é que a gente tem muito mais injeção de saco. De tudo. Então, assim, tudo que, sei lá, um rapaz já jogou, fala, faz, opina, ele pode opinar com uma base muito menor do que a minha. Então, assim, se eu for opinar de alguma coisa, eu tenho que saber tudo, eu tenho que ser impecável, eu tenho que jogar no hard, etc, etc. Então, assim, na parte da injeção de saco, a gente tem muito mais. A gente tem que ser muito mais impecável do que os meninos. É uma coisa que não tem como negar, assim, o mínimo de tempo que você apareça falando que você joga videogame. Em questão de espaço, aí, eu acho que, né, uma coisa meio que puxa a outra. Justamente por a gente ter sempre que se provar antes e ter uma credibilidade menor já de cara. Antes da pessoa ter visto o que você faz, deixa de fazer o que você sabe, a gente já tem que sair provando e já não tem a credibilidade que outra pessoa, né, um rapaz, um homem, teria. Então, acaba que a gente é podada de alguns espaços de uma forma mais sutil, às vezes não tão sutil, às vezes descarada mesmo. Então, infelizmente, ainda acontece. Muito triste. Muito triste. Um dia, quem sabe, a gente reverte isso daí. Torcendo por isso. Vamos ver. Vai ser uma longa jornada, mas acho que a gente já começou um processo de falar sobre isso, das pessoas, algumas pessoas pelo menos, já começarem a entender o problema das coisas, e é um processo. Acredito que com o tempo a gente vai progredindo. Tomara. O Felipe, ele perguntou se é verdade que o Pokémon Shiny dá mais dano que os normais. Lenda da galera que joga Pokémon GO. É, fake news. Essa é a minha única resposta. Aqui é uma agência de checagem de Pokémon, então. Sabe aquele bot do Twitter que disse é gado ou não é gado? Então, é tipo isso. Essa pergunta aqui é muito legal, eu gostei muito dela. É do Rafael Lage e ele pergunta: como vocês conseguem manter a produtividade de vocês? Especialmente tendo em conta a quantidade de iniciativas que encabeçam ou participam, as condições da pandemia, efeitos psicológicos da mesma. Eu acho que ele quis falar mesmo. É, deve se dar mesmo. É. Ah, eu choro. Não sei, eu sempre choro. Eu não sou tão produtivo assim não, tá, Rafael? Inclusive, eu e a Márcia, a gente tá sempre falando aqui, né? Poxa, meu canal tá parado. Nossa, meu podcast que sai um episódio por ano. Então, né? É assim, né? Depende, né? Tudo são casos e casos. Eu não sei, eu tô trabalhando muito. Eu tô aqui até, assim, morrendo de sono, porque eu fui dormir 6 da manhã. É, o meu horário normal de dormir é esse. Então, eu sinto que a minha produtividade no trabalho, eu digo, né, coisas que diretamente me dão dinheiro, que é o que paga minhas contas no final do mês. Então, este trabalho, eu sou forçada a ser produtiva, né? Porque ou eu trabalho ou eu não ganho dinheiro. Então, existe a produtividade forçada. Aí eu acho que entra outra produtividade que eu e o Dan, a gente dá a mãozinha aqui, que são dos projetos pessoais. Que aí eu acho que dá pra ver como que anda o nosso estado pros projetos pessoais, que meu podcast já deve ter 1 ano que não sai episódio. Mas ó, eu postei vídeo, O Dan reviveu esses dias. Eu fiquei admirada e botei uma foto dele no meu espelho e todo dia eu assim, quero ser igual você. Olha, mas uma coisa eu acho que vale dizer, assim, é que, cara, o trabalho, assim, né, e por consequência coisas que pedem que a gente consiga ser produtivo e manter regularidade, na verdade foi uma coisa que serviu pra balancear muito esse período de pandemia, assim, porque você conseguiu ocupar a cabeça com coisas que realmente exigem que você ocupe a cabeça, sabe? Não é apenas, vou parar pra ver um filme aqui, sabe? Coisas que você tem que estar ali fazendo porque você precisa, sabe? Isso acabou, pelo menos pra mim, acabou sendo uma coisa, assim, que me motivou a continuar bem, refúgio, sabe? né? Porque eu acho que se eu tivesse 100% desocupado, assim, sabe? Não tivesse trabalhando, não tivesse focado em nenhum projeto, alguma coisa assim, tivesse simplesmente vivendo o ano de 2020 agora, esse ano de 2021, provavelmente eu teria pirado, cara. Ah, não, eu tava pirando. Eu, antes de começar a trabalhar, eu peguei acho que 2 meses de pandemia, que eu tava nesse estado à toa. E à toa e sem vontade de fazer muita coisa. Então, você ficar sem ter algo pra fazer, mesmo que seja uma obrigação, é muito ruim também. Então, pra mim, ter o trabalho que eu preciso fazer, e não só o trabalho de projeto pessoal,
foi muito bom porque te dá um eixo, assim, né? É alguma coisa te segurando no chão. Então, a maior parte do dia minha cabeça fica nisso, só que aí eu particularmente preciso dar uma segurada de que eu acho que justamente por causa da pandemia, eu foquei tanto em trabalho que eu trabalho, sei lá, 15 horas por dia, 18 horas por dia. É o crunch da Mass Effect aí. Gente, tipo assim, é de verdade, não tem um dia que eu trabalhe menos de 10 horas. Não existe isso. Tem um ano que eu não tiro o final de semana. Porque todos os dias são iguais. Então, assim, eu não tenho essa quebra. Eu sempre fico meio pensando eu trabalho muito porque, sei lá, qual motivo que seja, ou eu tô trabalhando muito meio que como uma forma de escapar um pouco, né, dos problemas de pandemia, etc, etc. Pode ser um pouco de cada também. Eu comecei a sentir um pouco que quando eu não estava trabalhando, eu começava a ficar muito mal. Quando começou a chegar os finais de semana que eu tinha, tipo, sei lá, um sábado ou um domingo pra ficar tranquilo, e eu começava a ficar, tipo, meio ansioso, assim, querendo produzir, eu querendo fazer alguma coisa. É claro que, tipo assim, nos primeiros eu me afoguei muito nos videogames, ficava jogando muito, mas eu tô numa fase engraçada, assim, até em relação aos videogames, que eu não tô me engajando muito com os videogames, sabe? Tipo, eu jogo um pouquinho, jogo meia hora, aí jogo outro jogo, aí jogo mais uma hora de outro jogo, depois paro. E aí eu comecei a voltar a fazer cursos e estudar um pouco mais, tipo, outras áreas e tal, e aí eu consegui manter um pouco tanto o lado criativo quanto o lado da cabeça, assim, na pandemia. Então eu recomendo a todo mundo aí que tiver agoniado a fazer um curso mesmo de EAD, fazer alguma coisa assim, porque ajuda muito. Eu acho que uma coisa boa, esses dias eu tava até reclamando no Twitter, que é bom a gente achar uma paixão, que não é por outra pessoa, não é outro ser humano. Mas eu sinto que eu tô muito solta, assim, porque eu tô sem nada com esse apego. Então, que seja, sei lá, se você se reapaixonar por videogame, por fazer algum artesanato, por escrever, por gravar vídeo, podcast, etc. Encontrar alguma coisa pra você fazer, ou nem fazer, sei lá, vou maratonar o diretor X, se isso seja sua paixão. Independente, sabe? Porque você tem algo bom pra você se apegar também. Sim. Isso é bom pra todas as áreas, até na produtividade, pra trabalho, pra projetos pessoais, pra fazer exercício, enfim. É bom a gente sentir que tem algo na vida pra fazer. Porque realmente a questão da pandemia, ela meio que matou essas partes da gente, né? Tipo, das coisas pra se fazer. Nossa, parece que a vida perdeu sentido, né? É horrível, né? De coisa boa, sabe? Porque assim, tem coisas que eu quero fazer, sei lá, eu quero aprender um idioma, aquelas coisas que a gente falou no início da pandemia que ia fazer, vou aprender um idioma, fazer um curso. Risos. Beleza, mas chega um ponto da pandemia que você fala assim, mas pra quê? Exatamente. Então, assim, é bom a gente achar uma paixão. Agora pra você, Dan. Falando em decepção, qual jogo foi a sua maior decepção na vida? Caramba, hein? Esse é pesado. Olha... Death Strange. Não foi Death Stranding, não. Mas olha, eu acho que foi Pokémon Sun e Moon. Nossa, foi realmente uma das minhas maiores decepções, assim. Porque eu tava muito hypado pra esses jogos na época, né? Eu sou muito fã de Pokémon, então eu já fico naturalmente hypado. Mas Pokémon Sun e Moon foi uma frustração muito grande. São meus jogos de Pokémon que eu menos gosto, assim. O jogo é muito engessado, o tempo inteiro o jogo pegando na sua mão pra te ensinar como jogar. É chato, sabe? Uns diálogos chatos. Enfim, eu fiquei muito frustrado com esse jogo. E outro que também eu já falei aqui algumas vezes, que o Cardoso fica bolado, é o Final Fantasy XV. Cara, é só eu estar aqui que ele volta a falar do Final Fantasy XV. Mas é verdade, esse jogo foi adiado pra caramba, teve um desenvolvimento super longo, foram 11 anos de desenvolvimento, mudou de direcionamento e não sei o que, e no fim das contas entregou um Final Fantasy que pra mim não tá à altura dos outros, assim. Mas eu fico com Pokémon, Pokémon foi o que me frustrou. Eu não vou mais. Nem debater sobre Final Fantasy XV. A gente já falou muito disso aqui, né? Vamos lá. O William perguntou qual o jogo que a gente tem mais horas de gameplay. Márcia, você sabe qual é o seu jogo que você tem mais horas de gameplay? Da vida, assim? Olha, da vida, não sei. Mas, putz, gente, não sei. Talvez Stardew Valley. Você, Cardoso? É complicado, assim, porque eu tenho uma franquia que eu tenho uma maior quantidade de horas, mas não é um jogo só, né? Mas se fosse, eu acho que um jogo só, eu acho que Fortnite, talvez. Que eu devo ter, sei lá, mais de 400 horas de Fortnite por aí. Comigo, eu fico na dúvida entre dois, que é o Overwatch, que hoje eu tô com 1.200 horas, mais ou menos. Gente do céu. Pois é, eu preciso de tratamento, eu sei disso, gente, eu sei, tá? Eu tenho consciência. Amigo, olha, eu vou te dar uma outra visão sobre isso. Eu queria ser você, de verdade. Eu acho lindo quem fala que tem 1.000 horas no mesmo jogo, porque... Mas amiga, assim, é péssimo. Como que você tá extraindo conteúdo ilimitado de uma coisa que você gosta? Ele tá só desligando o cérebro dele e dando tiro. Exatamente. Mas é ótimo! Olha,
maravilhoso. Mas veja ele gastou uma vez, comprou o jogo uma vez, 1000 horas. Mais ou menos. É, mais ou menos, em teoria, né? Se eu quiser gastar 1000 horas dando tiro pra esvaziar a cabeça, eu vou precisar de uns 30 jogos diferentes. É verdade, é bom. Se bem que o jogador já comprou Overwatch até pra geladeira que dele Mas que aí tem é porque tela. o Dan gosta de comprar tudo, né? Eu acho que o Dan não pode ver uma coisa que, quero comprar de novo. Então, é uma coisa dele também. São as frustrações da vida, a gente precisa descontar alguma coisa, né, gente? Exatamente. É, o Overwatch e o Pokémon também, cara. Eu fiz mais de 1000 horas no Pokémon no XY. O Cardoso fez quantas horas no jogo que ele falou? 400, Fiz ele falou? 400 e pouco e... Nossa, eu já acho, meu Deus. Não, eu vou ter que falar a minha quantidade de horas, então, peraí. Eu fiz 90 horas no Stardew Valley. Tá bom. É extremo. Foi o jogo que eu mais joguei. 90 horas. Tá vendo? Só perfis aqui bem diferentes, né, de pessoas. Eu, por exemplo, tô no nível de doença. O Cardoso joga bastante e a Márcia joga bastante pra ela. Só todo mundo joga muito, gente. Nós gostamos muito de Eu videogame, jogo olha só. bastante, uma vez a cada 3 meses, é isso. Cara, o Teus Santana, ele perguntou que jogo nós queríamos que fossem feitos um remake no estilo Resident Evil 2 e Final Fantasy VII. Cara, essa pergunta a gente já respondeu aqui no podcast mais de uma vez até, e eu recomendo que você dê uma escutada no episódio que a gente fez com o Guilherme Dias, cara, que era sobre jogos que merecem remakes, é isso? Exato, o nome é quase a pergunta dele, assim. Lá a gente divagou sobre esse assunto aí por 1h30, junto com o Gui. Foi um papo bem legal, assim. E, tipo, tem vários que a gente pode citar aqui, mas pra gente não se alongar muito, eu acho que vale você escutar se você não tiver ouvido esse episódio, né? Então fica aí o merchan interno. O Lucas Gomes de Oliveira mandou: vocês ainda acham que compensa comprar um PS4 em 2021? Meu último videogame foi um Xbox 360 e pulei a última geração, que ele fica muito na dúvida se ele compra um novo console ou se ele guarda a fortuna pra ir pra nova geração ou se ele compra um da geração passada e aproveita a quantidade de jogos já estabelecidos e os preços mais em conta. Eu mesmo já li, eu já vou dar uma respondida. Eu acho o seguinte, que é o que eu faço na minha vida. Se eu tiver uma fortuna para dar no da nova geração, eu acho que compensa mais a longo prazo, porque aí você vai poder pegar o PS5, eu não sei como que tá muita retrocompatibilidade dele. Eu lembro que no início 98% dos jogos do PS4 funcionam. É só alguns, assim, que não funcionam. Então tá ok. Então, assim, se você puder guardar essa fortuna e, né, esperar um tempo a mais até guardar essa fortuna, eu acho que compensa a longo prazo, porque aí você joga os da geração passada e joga os próximos já de uma vez. E porque, assim, quando a gente olha do lado racional, tem o PS4, tem o Xbox One, tem um catálogo imenso de jogos que já saíram, muitas coisas que você quer jogar e etc, e show. Só que a gente esquece da coisinha chamada hype, que aí tá todo mundo falando de um jogo que você não pode jogar, porque você não tem o lugar que vai jogar. E aí é meio ruim, porque apesar de você ter vários jogos legais pra jogar, às vezes você quer entrar no hype, e aí você não vai poder. Então, se você tiver condições de guardar uma fortuna, se eu puder, eu agiria dessa forma. Mas tem essa questão que você falou também, que tem o catálogo enorme de jogos e você vai ter muita coisa pra jogar por muito tempo. Aí, fazer esse peso aí de o que vale mais a pena. Eu compartilho um pouco da ideia da Márcia, porque esse catálogo você também vai ter acesso no PlayStation 5, por exemplo, se você for pegar um PlayStation 5, ou se você for pegar um Xbox novo. Você vai ter lá o Game Pass com um monte de jogo antigo. No Xbox ainda mais, porque você pode ter do One, do 360 e alguns jogos do primeiro Xbox. Se você puder juntar essa fortuna, eu recomendaria você a comprar um PS5 ou um Xbox da nova geração. Inclusive, assim, pela diferença de valor, sei lá, tipo assim, se eu for comprar um PlayStation 4 hoje, ele tá saindo por uns 2 pau. Ou até mais se for novo. Um Xbox Series S, que é aquela versão mais barata, tá saindo, se você achar por promoção, cashback, essas coisas todas, você consegue num preço parecido com esse. É verdade. E você já vai estar na nova geração e você vai ter acesso a esses jogos antigos também. Na pergunta dele, ele pergunta do PlayStation 4, né? Então eu tenho a impressão de que ele tá... Ele preferia um PS5, Sim, né? Eu acho que ele tá caindo mais pra Sony, assim, né? Não sei se essa é uma preferência dele. Eu acho que vai muito do seu perfil de consumidor, né, cara? Porque se você é um cara que tá ansioso pra comprar um videogame e você tá pensando se tem a grana, como você vai fazer, se você vai guardar o dinheiro, que ele fala, né? Se eu guardo uma fortuna pra ir pra próxima geração, talvez ele não tenha essa grana, sabe? Nesse caso, acho que, cara, vai demorar, né? Não sei como é que é a sua realidade financeira, mas juntar 5 mil reais não é uma tarefa muito fácil, assim, pra ninguém, né? Então... E ainda tem a questão de que até se você talvez já tiver aí 5 mil reais à vista na sua mãozinha, você não vai conseguir comprar. Sim, por causa do estoque, né? Exatamente. Sim.
Eu acho que o PlayStation 4, o Xbox One são ótimos consoles, sabe? Eles têm muitos jogos bons. Pô, o PlayStation 4, por exemplo, que foi o meu videogame, eu tive os dois, mas eu peguei o One mais pro fim da geração, então eu aproveitei mais o PS4. E, cara, são muitos jogos bons, sabe? É um catálogo gigante, os jogos ficam mais baratos, então tem essa coisa que vocês falaram, né, da retrocompatibilidade, que é uma realidade recente, né, pra consoles da Sony, mas se você não tem como juntar a grana, eu acho que você vai ser feliz com o PlayStation 4. Acho que talvez uma coisa que seja boa levar em consideração pra fazer esses prós e contras é o tempo, que, sei lá, vou levar 2, 3 anos pra juntar 5 mil e conseguir um PS5. Então, talvez, se o PS4 você já conseguir comprar por agora, talvez valha mais a pena. Total. Que aí você fica esses 2, 3 anos que você realmente ficaria sem nada, você pelo menos já tem um ou outro e você já vai jogando alguns títulos que provavelmente daqui a pouco vão sair só pro PS5 e etc. Então, assim, seria vantajoso. E o que é legal também é que se você pensar, os jogos que você comprar no PS4, no futuro, quando você comprar o PlayStation 5, você também vai ter acesso a eles. Então... acho que os dois caminhos são legais. Vai muito do seu perfil, da sua condição financeira, né? Se você tá ansioso, se você tá tranquilo. Acho que você pesando isso, você consegue chegar numa conclusão. Gente, a gente vai encerrar o quadro aqui, né? Respondemos as perguntas. Queria agradecer muito a galera que mandou a pergunta, que usou a hashtag lá do FLC Responde no nosso grupo. E reforço pra vocês entrarem no grupo Telegram, a galera que tá ouvindo agora, que não participou. A gente vai repetir, né? Se vocês gostaram, se vocês curtiram esse quadro, comenta lá no Telegram, fala com a gente, marca a gente lá, que a gente tá sempre lendo, sempre acompanhando. E é isso. Mande perguntas lá. Eu particularmente gostei muito desse quadro. Eu adoro responder perguntas. Bom demais, bom demais. Na próxima vez a gente traz o Coelho aqui pra responder com a gente. É porque, novamente, onde eu tô, o Coelho não tá, né? Mais uma vez. Mais uma vez aquela teoria de que os dois são a mesma pessoa ganhando força. A gente já viu que o Coelho consegue fazer aí uma voz diferente algumas vezes. A gente já viu isso. Então... Exatamente. Inclusive vai acabar aqui o quadro agora, a gente vai partir pro nosso papo sobre Bethesda. E o Coelho tá com a gente aqui, mas será que é o Coelho ou será que o Cardoso é um imitador de vozes? Fica aí esse mistério. Vamos nessa. Tchau, gente. Aproveitem o episódio. Tchau, Márcia. Tchau, Márcia. Tchau. Bethesda e Xbox, né, cara? Essa foi uma inesperada na indústria, né? Porque Bethesda, ela não é apenas muito influente na indústria, mas eles também têm uma produção muito grande de jogos, né? A Microsoft, ela comprou um estúdio pra poder expandir o seu catálogo de jogos e, curiosamente, ela pegou um estúdio que tá nos últimos 10 anos produzindo um e não lança ainda, né, cara? Pode puxar aí, Dan, pelo amor de Deus. É muito louco isso mesmo, né, cara? O mais louco dessa compra da Bethesda é porque, assim, não é só, tipo, o desenvolvedor Bethesda, né? É a ZeniMax, né, que é o nome da empresa, que é dona de tudo. E eles têm muita coisa, né, cara? Não sei quem vai listar tudo aqui que tá incluído, né? Obviamente eu falei isso zoando, né? Mas eles têm realmente muita coisa, cara. Exato. Só focado em videogames aí é a Bethesda Game Studios, né, que é responsável pelo Elder Scrolls e pelo Fallout, né? Tem a ZeniMax Online Studios, que faz o Elder Scrolls Online, a ID Software, né, que é responsável pelo Wolfenstein 3D, pelo Doom, pelo Quake. Todos os Dooms, né? Um dos estúdios mais lendários de jogos, assim, ocidentais que tem, né, cara? Sim, exatamente. Aí tem a Arkane, né, que fez o Dishonored, que é um jogaço, inclusive, sempre que eu posso, eu elogio aqui, e o Prey. A Machine Games, que é responsável pelo Wolfenstein, né, não o Wolfenstein 3D, mas esse Wolfenstein mais recente, né, que é o New Order, né. Também tem a Tango Gameworks, né, que fez o The Evil Within. Não sei se fez os dois. Cara, eu acho que fez os dois sim, só que teve uma mudança, que o primeiro Evil Within foi feito pelo diretor lá que fez o Resident Evil e o segundo não, mas eu acho que fez os dois sim. Shinji Mikami, né? O Shinji Mikami, o Mikami participou do primeiro, mas o estúdio que fez foi o mesmo estúdio mesmo. Mas o Mikami não saiu do estúdio. Não saiu, ele é o fundador da Tango Gameworks, só que ele não participou, ou então não dirigiu pelo menos o Evil Within 2. Tem esse papo que ele tá ensinando a galera lá dentro, né? Que ele tá querendo passar o bastão e tal. Isso, Sabe o que tem também, galera, que vocês estão esquecendo aí? Tem a franquia Brink, olha aí. Opa, caraca. Grande Putz, cara, quase que eu deixo passar essa. Você chegou a jogar Brink? Vamos perguntar. Eu joguei, Caraca, mas não é bom não, né? Cara, foi um jogo que ele serviu pra... A movimentação do jogo foi utilizada em alguns outros jogos depois, cara, mas o jogo era ruim. Era ruim. Eu acho que a parada é que a gente diz que não é só a Bethesda, que a Bethesda tem dois braços, né? Que é a Bethesda Game Studios, que produz jogos, e a Bethesda Software,
Networks, que é quem publica esses jogos de outras empresas que formam o aglomerado da ZeniMax ali, que a ZeniMax possui. Eu com essa compra, cara, é lógico, essa provavelmente vai ser a primeira geração em que eu começo com o Xbox. Olha aí. Não porque eu não gosto do que o PS5 tá apresentando, mas por causa do preço das coisas. Nossa, com certeza. Pois é, eu como já tenho no PC, se eu assino o Game Pass Ultimate, eu consigo dividir o Game Pass no PC e no Xbox. E, cara, tá pago, irmão. Sacou? Tá pago. Eu consigo jogar no Xbox. Então, eu tô esperando os preços voltarem ao normal. Eu pretendo comprar um Series X. Então, pra mim, que vou ter um Xbox, cara, massa. Sacou? Massa, eu vou poder jogar. Não faz enorme diferença, porque eu tenho um PC também. Sempre joguei a maior parte das franquias da Bethesda no PC. Tirando isso, eu não vejo motivo, com um olhar mais sóbrio, eu não vejo motivo pra necessariamente comemorar essa aquisição, né? Porque significa que algumas dessas franquias mais antológicas, porra, Elder Scrolls, Fallout, vão estar acessíveis a menos pessoas. O que me deixa animado, olhando através desse ângulo, é que os jogos da Bethesda sempre sofreram muito por ter que lançar em múltiplas plataformas ao mesmo tempo. Então eles vinham bugado em todos os lugares. Quem sabe, talvez, agora, a gente tenha a oportunidade, até com o suporte do Xbox, deles polirem mais o que eles lançam, né? O que seria uma novidade para um jogo da Bethesda. Então acho que essa é a única parada que realmente me deixa animado. Cara, assim. mas o Phil Spencer não falou em exclusividade. Ele falou que eles iam pensar estrategicamente. Falou. Teve um roundtable essa semana, acho que ontem. Ontem. É porque ele não falou com essas palavras, mas o que ele falou foi tipo, cara, o futuro dos jogos da Bethesda vão estar garantidos onde o Game Pass estiver. Foi isso que ele falou. Ele só deixou bem claro que, assim, os jogos que já foram anunciados para outras plataformas, como é o caso, por exemplo, do Deathloop, Exato. tava no anúncio do PlayStation 5, sabe? Foi um dos jogos que passou, sabe? Como exclusivo, né, inclusive. Exclusivo de console. Eu acho que é verdade. Ele mas continua como exclusivo de console. temporário. Sim, é temporário. Obviamente é temporário. Mas é verdade, é muito louco isso. É um jogo da Microsoft que é exclusivo da Sony, pelo menos por um tempo, Esquisito, né? Vocês acham que ele vai sair no Game Pass do PC? Porque se ele for sair pro PC, não faz muito sentido não colocar no Game Pass, né? Não, vai. Cara, eu acho que vai. Assim, não sei se no lançamento. Seria bem estranho se não saísse, mas assim, que eventualmente vai sair, pode ser. É porque, assim, faz sentido porque é uma coisa de acordo, eu acho, sabe? Eles devem ter fechado um acordo de exclusividade de console com a Sony, sabe? Sim, e o Phil Spencer falou isso, né? Que os contratos vão ser respeitados. Sim, E exatamente. aí ele acrescentou isso, mas que o futuro dos jogos da Bethesda estarão onde o Game Pass estiver. Mas dito isso, eu acho legal a gente ressaltar que hoje em dia a gente tá vivendo um tempo diferente do que era normal. Hoje em dia, primeiro que assim, a própria Microsoft já lançou jogos que eram exclusivos da Microsoft, como é o caso do Cuphead, como é o caso do Ori. O Ori saiu pra Switch e tal. Sim. E, por exemplo, o caso do Cuphead, os desenvolvedores falaram que, cara, foi uma coisa assim, o próprio Phil Spencer falou que, vem cá, vocês querem lançar Cuphead? Foi uma iniciativa da Microsoft. Pô, vocês têm vontade de lançar pra Switch, pra outras plataformas o jogo, sabe? Os caras falaram assim, pô, claro, entendeu? E eles lançaram o jogo. Não, mas se eu não me engano, tinha um papo que já tinha sido dito que o Cuphead jamais perderia a exclusividade. Não teve essa... Pois é, exatamente, teve. E tem o caso da Sony, tá lançando jogos de PC, sabe? Realmente. Então, assim, eu acho muito improvável, sei lá, quando sair o Elder Scroll novo, que ele saia pra PlayStation 5 e Xbox. Isso eu acho, cara, isso não vai acontecer, gente, sem chance. Difícil. Mas nada impede de, sei lá, cara, um ano depois, pô, o negócio ser lançado pro PlayStation, sabe? Sei lá, é o que eu acho, pelo menos. Eu acho que a gente fica dependente de mais comentários em cima disso, até porque a gente tem pouco, acabou de ser firmada de fato faz pouco tempo, mas uma coisa que o Phil Spencer comentou nesse Roundtable foi que eles de fato compraram a Bethesda para que o Xbox, a plataforma Xbox, né, o Game Pass, né, que eles chamam, que inclui o PC também, tivesse mais exclusivo. Ele falou com essas palavras, sabe? Então eu fico meio assim, não sei, eu acho que vai rolar uma conversa interna ainda, eles devem estar se decidindo. Eu não acho que é impossível, mas acho que a princípio, cara, o cara que é fã de Elder Scrolls ou Fallout ou o próprio Starfield que vai Tem sair que se preocupar, né? eu acho que se você só tem o PS5, seria interessante pensar em outras plataformas. Pois é, mas, ô Ricardo, os jogos agora vão estar acessíveis a menos pessoas. Mano, mas estando no Game Pass, a possibilidade é que ele esteja acessível, Massa, tá ligado? sim. Então, sei lá, é meio confuso esse sentimento mesmo. E eu acho que rola o movimento também do Game Pass sendo lançado pro Android, principalmente, de aumentar essa base instalada do Game Pass, né? A gente ainda não sabe como é que tá funcionando isso, né? Tipo, pouca gente experimentou ainda, mas lá fora já funciona até melhor do que o Google Stadia, né? Não que isso seja muito difícil. Tudo indica que o Game Pass está indo muito bem, né? Pelo menos o último dado que eu vi tava com 18 milhões de assinantes, é bastante coisa. Cara, isso é muita coisa. E eu acho que, assim, vale a gente frisar também, né, que ontem, quando rolou essa conferenciazinha, essa apresentação, eles revelaram que 20 jogos da Bethesda estão entrando no Game Pass. Inclusive, hoje, né, na data dessa gravação aqui, na
sexta-feira, dia 12, que eles ficaram disponíveis, né? Cara, foi uma manada de jogos sendo adicionados ao Game Pass. O Dishonored Definitive Edition, o Dishonored 2, o Doom 1, 2 e 3, Doom 64, Doom Eternal, Fallout New Vegas 4 e 76, Prey, Rage 2, The Elder Scrolls, o Morrowind, o Oblivion, o Skyrim. Eu fiquei surpreso com essas adições. Obrigado, nós precisamos pegar a área aqui. The Elder Scrolls Online, The Evil Within e Wolfenstein New Order, Old Blood e Young Blood. Cara, é muito jogo. É muita coisa boa também. Muita coisa. De uma vez, né? E não são jogos aleatórios, assim, são jogos desejáveis, né? Sim. Tipo, as pessoas querem. Foi tipo assim, foi quase que a biblioteca inteira da Bethesda. De certa forma, me deixou até um pouco surpreso que alguns jogos parece que não entraram. Porque, por exemplo, o Evil Within... Não, o 2, O 2, quer dizer, não entrou. O Wolfenstein 2 também não O entrou. Wolfenstein 2 não entrou também. Nem o primeiro Doom, né? É, verdade, eu não tinha me ligado, porque eu olhei a arte do Doom original e o Doom 2016, ele fez uma arte bem parecida, né? Recentemente pra anunciar, eu associei. Imagino que talvez seja até uma questão meio técnica, sabia? De port, por exemplo, pra portar pra esse game fora o Windows, que não é uma coisa... Acho que poderia sair pra Xbox. Não tem, né? Tem ele na Steam, sei lá. Mas assim, mesmo assim, cara, é um puta jogo pra caralho. Quem já tá reclamando, tipo, do negócio que é jogo pra caralho. Fã é uma merda, né, cara? Tipo, isso aí já tá tipo, que merda, vou ficar criticando aí. Não, na hora tá que vendo? anunciou, eu já tava assim, porra, mas Wolfenstein eu acabei de comprar, pra que eu vou querer essa merda? Esse jogo? A gente zoa, mas as pessoas são assim mesmo. Ah, já não lançaram esse jogo, tão foda-se. Que lixo. É, que lixo. pois é. Lixo de empresa. Cara, eu espero que com isso as pessoas deem um pouquinho mais de chance ao Wolfenstein Youngblood, porque o pessoal reclamou muito desse jogo, mas eu joguei e o modo cooperativo dele é muito da hora, cara. Ah, mas você tem amigos, né, com ele? Nem todo mundo tem, né? Então, eu não acho ruim, eu só acho ele bastante inferior ao 1 e o 2. E o 2 é pois absurdo, né? Você zerou ele sozinho, não foi, Ricardo? Você zerou o 2 e o Youngblood sem ser em co-op, né? Não foi isso? Deve ter sido pior então, ainda a isso que eu ia experiência. adicionar. Eu zerei ele sem ser em co-op. Aí é zoado, o jogo foi feito pensado Sim, em co-op, sim, pô. claramente. Podia tentar jogar um dia, Ricardo. Eu queria ver como é que ficou depois que adicionaram o Ray Tracing no jogo, né? Eu queria ver como é que Pô, ficou. vamos jogar, cara. Só chamar, velho. Ah, isso aí é fora da minha realidade, Ray Tracing. Nunca nem vi. Eu dei essa cagada aí de comprar minha placa antes de ficar 16 mil reais. Eu também. Cara, é verdade. A gente tava comentando sobre isso antes, cara. Na época, você também, pô. Uma galera criticou você. Pô, tá gastando essa Sim, grana sim. toda. Hoje em dia a gente tá... É porque já tava podia ter um pouco comprado acima. duas, cara. A gente ia ter feito um puto investimento. Seu otário, tá gastando 5 mil, enquanto tá a placa 20 mil reais. Pois é. Não foi 5 mil não, mas tudo bem. Pois é. Mas enfim, gente. Então, assim, entrou essa cacetada aí de jogo no Game Pass agora. Uhum. Isso volta um pouco pro que o Ricardo falou no início e que o Coelho complementou agora há pouco, né? Que, tipo, beleza, vai limitar, talvez, a exclusividade, né? Pelo que o Phil Spencer falou, esses jogos aqui que entraram vão continuar sendo multiplataforma, né? Mas olha quanta gente vai ter acesso a esse monte de jogo na Bethesda, sabe? Sim, que sim. provavelmente vão continuar tendo acesso aos próximos lançamentos. Cara, o Game Pass é um negócio surreal, cara. Tipo, Sim. eu tô jogando o Yakuza Like a Dragon. Cara, é muito surreal de saber que você no Game Pass, você vai poder jogar, pelo menos no PC, que vai sair agora esse mês no PC, o Yakuza 6, mas você vai poder jogar a série inteira do Yakuza, do 0 ao 6, dentro do Game Pass, cara. Isso é muito surreal. É muito quando você foda. para pra pensar. Cara, isso de cada jogo do Yakuza leva pelo menos umas 50 horas pra tu terminar. Sim. Então só em tempo de jogo, sabe? Se você tiver, tipo, cara, vou tirar um mês de férias e preciso me ocupar, cara, você não vai conseguir nem chegar na metade, eu acho. Provavelmente não. É muito louco isso. E com essa edição dos jogos da Bethesda, sabe? Tipo, o custo-benefício do Game Pass é um negócio absurdo, cara. E isso que o Ricardo tava falando dos preços do Brasil, por exemplo, outro dia, recentemente, eu botei um tweet e tava falando sobre isso, de como que hoje em dia tá cada vez mais caro jogar videogame no Brasil. Então, a gente tá chegando num ponto que a gente tá voltando aos anos 90, onde, assim, a gente, tipo, não tinha acesso a nada. Era tudo muito caro, absurdamente e tal. E, cara, em termos de custo-benefício, você comprar um Xbox Series S, por exemplo, que é o que você consegue achar por um preço razoavelmente barato ainda, né? E botar um Game Pass, cara, você tem acesso a muita coisa, cara, por um preço muito bom, sabe? Isso é uma coisa que essa compra da Bethesda, com certeza, tá servindo muito, sabe? Pra dar valor, assim, sabe? Cara, é tão louco isso que você tá falando, Totoro, que eu tenho o Series S aqui em casa. Aham. E, tipo, a única coisa que eu tenho a reclamar dele é que o HD é pequeno e não cabe tanto jogo. É muito pequeno. Porque, tipo, tem jogo pra caramba e eu não consigo instalar tudo, porque o HD dele não é tão grande. Mas olha isso, o meu problema é que tem jogo demais pra jogar dentro do E pacote. HD de menos, pois E é. HD de menos. Tipo, isso não é um problema, sabe como é que é? Tipo, isso é uma coisa que a gente contorna. Você terminou de jogar um jogo... É um problema que é chato pra caralho ficar com o HD cheio. Sim. Mas sim, é um problema, é um bom problema de se ter. Sim, isso. foi o que eu quis Essa é a dizer. questão, Exatamente. Cara, eu acho que assim, essa coisa do catálogo é incrível e, tipo, você ter o catálogo da Bethesda praticamente inteiro ali à sua disposição é impressionante.
eu vi muita gente comentando, né? Isso que a gente comentou aqui meio na piada, mas eu vi gente comentando, mas são jogos que todo mundo já jogou. A maioria das pessoas não jogou isso tudo, né, gente? Então... esse argumento é sempre falho, né, Dan? Todo mundo já jogou, também é foda. Porra, cara, e eu não joguei todos esses jogos, eu não terminei todos esses, sabe? A gente é uma pessoa que joga videogame o tempo todo, sabe? Tipo, porra, sabe? Eu até entendo olhando pro presente, mas quando você olha pro futuro, cara, porra, o próximo Elder Scrolls vai ser só pro Xbox. Isso é insano de imaginar, tá ligado? Pois é, ô Ricardo, essa aqui é a questão. Eu acho que vale a gente entrar um pouco nisso também. Eu tenho uma opinião um pouco inversa do Ricardo nesse sentido. Porque eu acho que mesmo que ele não esteja saindo pra várias plataformas, forçando alguém a assinar o Game Pass, ainda assim, eu acho que o fato dele garantir que vai ser lançado no Game Pass vai permitir o acesso a muito mais pessoas do que se ele lançasse a $70 e não dentro do Game Pass, tá ligado? Porque daí quem quiser jogar esse jogo, sei lá, tu consegue pagando menos, tá ligado? No seu PC, sei lá. É porque eu acho assim, a minha questão com essa compra é que você pega, por exemplo, uma compra recente que o Xbox fez, que esse sim me deixou contente, foi da Obsidian, que é uma empresa que eu gosto muito. Pra quem não sabe, a Obsidian fez aí o Pillars of Eternity, o próprio Fallout New Vegas, enfim. Amo Soul. Pois é, a Obsidian, cara, era uma empresa que ela tava há algum tempo já passando por dificuldades financeiras, sabe? Cada projeto era quase que sempre o último projeto da vida dele. Exato. Então, tipo assim, quando tu para pra pensar, pô, beleza, agora a Obsidian tem a segurança pra trabalhar num projeto grande, um projeto AAA, que é algo que parecia ser um desejo de alguns designers ali dentro, sem ter que se preocupar com a parte financeira. Porra, que bacana, cara. Olha que legal o que essa nova parceria proporciona pra Obsidian. Enquanto que eu não consigo enxergar a mesma coisa da Bethesda. Essa compra, ela faz bem para o Xbox. Eu não consigo enxergar o bem que essa compra faz necessariamente na parte criativa da coisa para a Bethesda, saca? Então, tipo assim, ainda que eu concorde que talvez é bem possível que mais pessoas até talvez joguem, você acaba inevitavelmente alienando uma parte dos teus consumidores que tem interesse naquilo, mas não tem uma plataforma para jogar, que no caso a galera que tem um PlayStation ou talvez até um Switch. E essa exclusão, ela não se balanceia com algo positivo, como é o caso da Obsidian que eu tô citando, saca? Tipo, pô, beleza, uma parte dessa galera vai ser excluída, mas mano, se a Obsidian não tivesse sendo um braço da Microsoft nesse momento, talvez a Obsidian deixasse de existir. Então, porra, que bacana essa parceria. Com a Bethesda eu não consigo enxergar da mesma maneira. Faz sentido? Eu entendi o que você quis dizer. Eu acho que assim, obviamente é uma compra que, pô, principalmente pra quem, pô, fica animado com o Xbox, realmente é uma compra absurda, mas sim, eu concordo total. Eu acho que a compra da Obsidian, de certa forma, me deixa muito mais caralho. A Obsidian agora vai ter todo o dinheiro do mundo incrível pra fazer o que eles quiserem. Mas é o que a gente espera. Sim. Mas eu acho que tem algumas coisas que eu acho interessantes, assim, que ainda me anima nessa compra da Bethesda, que uma é a questão das franquias, né, cara? É o potencial de, tipo, cara, a Bethesda é dona de muita franquia legal, tipo, o próprio Fallout, por exemplo, que é a Obsidian que a gente tá falando. A gente literalmente hoje em dia poderia, obviamente, que eu sei que as pessoas adoram fazer isso. Teve até um tweet recente de um jornalista gringo, falou mó merda sobre isso, né? Que o cara falou que a Microsoft devia cancelar o Grounded de botar os desenvolvedores pra trabalhar no próximo Elder Scrolls, sabe? Tipo, cara, o negócio uma opinião completamente ridícula, sabe? Mas, assim, eu vejo potencial nisso, de certa forma, assim, porque teoricamente, por exemplo, se você olhar todo mundo que a Microsoft é dona, eles podem juntar os criadores do Fallout original, tipo, todos eles estão lá, porque tem uma galera que veio junto do estúdio que fez o Wasteland 3 agora. O Brian Fargo. A Inzile, né? Inzile, isso, é assim. Então, eles poderiam juntar, e como a franquia do Fallout é da Bethesda, pra fazer, tipo, uma puta mega produção envolvendo todos esses jogos. É o tipo de coisa que, assim, pra ser legal, teria que ter interesse de todo mundo, entendeu? Mas, seria hype. Seria um negócio absurdo, assim, entendeu? Mas é o tipo de coisa que tem potencial de ser um desastre também. Se um dia o Phil Spencer ligar, galera, vocês vão fazer isso, queiram você ou não. Aí que começa a merda, entendeu? Sim. Eu acho que pensando no futuro dessas franquias, assim, surfando nisso que o doutor tá falando, né? Tipo, tem também aquela coisa que as pessoas criticam muito sobre a engine, né? Da Bethesda, usada no Elder Scrolls e do Fallout, que não evoluiu, que não sei o que continua sendo a mesma engine que era usada no Oblivion. Também é um assunto um pouquinho complexo também. O pessoal às vezes acha, tipo, vamos trocar de engine e vai resolver tudo de uma hora pra outra, que não é bem assim, né? Que funciona. Não é tão simples, mas assim, é claro que você pensando que tem um caminhão de dinheiro do teu lado, viabiliza esse tipo de mudança, sabe? Total. Óbvio que não a curto prazo. As coisas não são assim, né? Pelo amor de Deus. Mas, assim, é uma possibilidade. É porque, tipo, ao que tudo indica, a Bethesda também já passou algumas dificuldades na sua história, né? O Elder Scrolls chegou a salvar eles de falência, então, enfim,
assim, eles têm algumas histórias. Morrowind foi um jogo que ele fez um sucesso, mas não foi um sucesso absurdo, assim, entendeu? Exato. Mas assim, aparentemente, é o que tudo indica, a Bethesda estava muito bem, saca? Até por isso eu acho que surpreendeu a compra, né? Não sei vocês, mas a mim surpreendeu muito. Sabe qual foi a sensação que eu tive? Assim, tipo, me lembrou muito a época, até pouco tempo atrás, quando a Disney tava comprando absolutamente todos os estúdios de cinema de Hollywood, sacou? E aí, cara, podem vir várias coisas daí, né? Tipo assim, se eles derem liberdade criativa pra Bethesda, que a gente sabe que é um estúdio super competente pra fazer os jogos que eles querem fazer e dando infinito dinheiro, aí tem tudo pra dar certo. Agora, se for tipo um Star Wars da vida que deu a merda que deu, aí realmente eu entendo a preocupação do Ricardo. A impressão que eu tive é que, assim, a Microsoft realmente, em algum momento, ela jogou assim, cara, a gente comprou um monte de estúdio, mas a gente precisa fazer uma compra grande. Inclusive, é que agora me fugiu, mas eu me lembro que os rumores é que antes de eles comprarem a Bethesda, eles chegaram a conversar com alguns outros estúdios grandes. Eu acho que a própria Capcom foi um que eles pensaram a comprar e tal. Acho que até a CD Projekt Red chegou a ter um rumor, assim. Então a Microsoft realmente, em algum momento, falou assim, cara, eu sei que a gente comprou um monte de estúdio, mas a gente precisa fazer uma compra, assim, icônica, marcante, pra dizer que a gente botar o pau na mesa, né, de verdade, né. Eu ia comentar, cara, eu não tô necessariamente preocupado não, cara, acho que a Microsoft tá mandando muito bem em gerenciar esses estúdios. Aparentemente tudo que eu li até agora, desde que a Microsoft começou a comprar esses estúdios, tá todo mundo feliz. Eu vi o pessoal da Double Fine comentando que, cara, tá ótimo, o pessoal também da própria Obsidian, que eu comentei, da Inxile também, falaram que melhorou o Excellent por conta da compra e tal. Isso é uma coisa meio recente, né, Ricardo? É, sim, mas assim, até então são coisas bem positivas. Tem uma coisa que a Microsoft fez também que eu achei legal, que foi, por exemplo, o Gears Tactics, eles deram aos desenvolvedores plena individualidade ali em lançar o jogo a princípio só pra PC. Cara, lança o jogo pra PC, faz isso daqui um bom jogo pra PC, e aí depois, alguns meses depois, eles relançaram pro Xbox. Então, quer dizer, o que isso me anima significa que, mano, uma coisa que eu acharia interessante, nem que sejam projetos menores, da Bethesda, acho que não vai acontecer, mas a galera que, talvez o Totoro me entenda, a galera que, assim como eu, porra, quando era mais novo ali, jogava os jogos da Bethesda, gostavam, jogavam no PC e só no PC, tu pega um jogo como Morrowind, do Morrowind pro Oblivion, você vê uma diferença de design drástica, porque eles tiveram que mudar a lógica de como o jogo funciona, porque a partir dali era uma Bethesda que estava mais interessada no público de console, enquanto que antes ela estava mais interessada no público de PC. Onde eu quero chegar? Eu acharia muito maneiro projetos mesmo que menores da Bethesda visando o público do PC. Por que não? Saca? A gente tá numa fase em que a Microsoft, me parece, é o que tudo indica, é o que eu venho enxergando, ela tá preocupada sim com o Xbox, mas ela tá preocupada sim também em alimentar um público individual de ter um Xbox ou não, do PC, sabe? Não à toa ela vem trabalhando, trazendo de volta as franquias como Age of Empires e várias outras com esse intuito. Então, assim, uma das coisas positivas que eu vejo nisso, eu acharia muito legal se a Bethesda fizesse algo nesse sentido, um movimento nesse sentido, mesmo com um jogo menor, seria maneiro. Eu acho isso muito maneiro, sim. Eu acho que, cara, exatamente. Ou então, tipo, até projetos menores, tipo, que não necessariamente se direcionados ao PC, tipo, cara, sei lá, tentar fazer um jogo old school mesmo, assim, tipo, sabe? Sim. De um escopo menor e tal, eu acho muito maneiro. Exato. A única coisa que me preocupa, não só relacionada a essa compra da Bethesda, como todas essas compras recentes da Microsoft, é essa questão do futuro, é que, cara, eu tenho a impressão que a gente vai levar muito tempo ainda pra ver os frutos de todas essas compras, tanto a da Obsidian quanto essa da Bethesda. Eu me lembro que quando teve essas compras, o Matheus Castro, que grava no podcast, ele zoava, dizia assim, pô, a gente só vai ver esses jogos no próximo Xbox, nesse Xbox a gente nem vai ver. E eu falava que, pô, que isso, também não é assim. Mas, cara, com Covid, cara, que assim, a gente já sabe de alguns jogos que teve data de lançamento atrasado, mas a gente não tem ideia do quanto isso pode ter atrasado projetos que estão em fases muito mais iniciais de desenvolvimento, entendeu? Deve ter atrasado tudo esse último ano, assim, sabe? Tipo, os jogos, tipo, já tem data de lançamento, já tem janela de lançamento, são jogos que a galera deve estar fazendo todo o malabarismo possível pra terminar. Mas os outros projetos que ainda estão em fases mais iniciais de desenvolvimento, devem ser os projetos que devem estar se fudendo mais com isso do Covid. Sabe? Cara, sabe que eu li que os projetos estão em fase iniciais estão melhores do que os que estavam no meio? Eu tava lendo que tá rolando uma dificuldade muito grande. Eu vi que uma das maiores dificuldades é em gravar voice acting. É, tem isso, cara. Porque isso é bizarro, tem muito estúdio de voice acting fechado
fechado, o sindicato também não permitindo algumas gravações, então eles estão com dificuldade de levar esses equipamentos pra casa dos caras, enfim, eu vi que tá com uma dificuldade muito grande nisso e tem uma dificuldade também em reformular a comunicação. Acho que esse ponto a maioria dos estúdios já tá se adaptando, mas ainda assim atrasou. Foi tipo, sim, total. Como manter a comunicação fluindo entre a equipe já no meio do projeto, né? Porque no início, tu estabelece isso. Quando tá já no meio, cara, não é à toa que a gente tá em março e, cara, a gente teve um início do ano bem fraco. Compara com os últimos 2 anos, pelo menos. Exatamente, E com certeza isso afeta todos os níveis da empresa, né? Sim. E tem um rumor recentemente, inclusive, da própria Capcom no Japão, que estaria indo contra as recomendações ali do governo japonês em relação ao Covid, por causa dos vazamentos que aconteceram. Eles meio que... Existe esse rumor, né? De que alguns funcionários estariam sendo meio que incentivados, entre aspas, aqui a trabalharem dentro do estúdio e não em casa, por causa disso, por causa de vazamentos. Então, cara, cada empresa tem que se reorganizar, a própria Bethesda tem que se reorganizar em projetos ultra gigantescos, porque quando você tem um escopo, né? Esse que é o ponto, exatamente. São jogos muito grandes, cara. Isso que eu falo, cara, o Elder Scrolls é um projeto assim, cara, o Elder Scrolls novo é um negócio cara, muito complexo de se fazer, sabe? A gente conversou aqui, né, no episódio que a gente fez com o Rafa Grassetti, que ele comentou com a gente, né, Coelho, que eles tiveram que fazer um malabarismo lá na Santa Mônica e se readaptar. Então, assim, ele não usou essas palavras, mas ele deixou claro que a coisa ficou mais devagar, né? É natural. E a gente tá falando de um estúdio muito grande, né? Então, você imagina outros projetos, assim, de menor escopo, como é que foram afetados. Mas eu acho que pro meio da geração a gente já vai começar a ver alguma coisa, Totô. Não, eu acho que alguma coisa a gente vai ver, mas assim, por exemplo, seguindo a lógica dos anúncios, teoricamente o projeto que tá mais perto é o Starfield, né? Que é muito louco, a gente não sabe absolutamente nada. A gente não sabe nem o que é, né? Ele foi anunciado antes do... Junto? Foi, que até agora não mostraram nada. Então, não foi junto? Publicamente ele foi anunciado junto, mas todas as informações internas que aí disseram que o Starfield estava sendo desenvolvido... Quer dizer, porque assim, eu imagino que o Elder Scrolls 6 deva estar sendo desenvolvido desde a época do Skyrim, pelo menos alguma coisa. A galera tá escrevendo o texto, assim, mas que eu acho que ele tava no desenvolvimento mais avançado que o Elder Scrolls 6. Se fosse seguir a ordem de lançamento, com certeza ele sairia antes, né? Mas assim, a gente tem que lembrar também que a Bethesda foi eles que meio que criaram essa moda, entre aspas, recente, de anunciar o jogo e lançar sem muito caô. Eles fizeram isso com o Fallout 4 e deu muito certo. Deu muito certo no caso do Fallout 4. No Fallout 76 deu certo no sentido que o jogo lançou e as pessoas compraram. Agora, se o pessoal gostou do jogo ou não, é uma outra questão. Mas são legais as apresentações da Bethesda, realmente. Eles já mostram, tipo assim, já te dá uma boa base do que vai ser o jogo. Não, eu sinceramente, cara, depois do que aconteceu com Cyberpunk, eu consegui falar de Cyberpunk. Chegamos lá. Antes da gravação, a gente já tava conversando de Cyberpunk. Brado, vocês chamaram eu e o Totoro, vocês tinham alguma esperança? A gente não ia falar de Cyberpunk em algum ponto. Fica à vontade. Eu acho que assim, depois de Cyberpunk, a gente vai ver cada vez mais e as pessoas vão falar o mínimo possível do desenvolvimento. Nossa, o efeito Cyberpunk é real. Todo mundo morrendo de medo do Jason Schreier, né, cara? Ah, sim, pois é. Ele descobre as paradas e os executivos estão morrendo de medo dele lá do topo. Eu, sinceramente, cara, eu prefiro que eles segurem e mostrem as coisas quando tiverem uma coisa mais concreta do que ficar cuspindo teaserzinho ali, teaserzinho aqui, porque eu acho que o Cyberpunk foi realmente uma pancada muito forte na nossa cara, velho. É que aquela coisa, assim, se o jogo tivesse sido incrível, eles tivessem respondido ao hype, que foi criado pelo menos alguma coisa próxima, teria dado muito certo a estratégia do Cyberpunk, porque o hype foi criado pro Cyberpunk. Vocês não estão entendendo. Deu certo, cara. Sabe, o Cyberpunk vendeu muito. Deu certo, sim. Eu não tô argumentando da qualidade do jogo, veja bem. Não, mas assim, eu concordo que vendeu muito. Sim, isso é indiscutível. Mas assim, muito, cara. Mas eu acho que, tipo, é uma coisa que eles mesmos sabem que, tipo, o dano que causou pra eles e tal, pode acabar a longo prazo sendo pior do que todas essas vendas, entendeu? Por incrível que pareça. Eu sei que é ridículo você falar, o jogo vendeu 13 milhões. Mas sim, é aquela coisa, você quebrou. Eu acho que assim, me perdi. O Cyberpunk faz isso comigo, viu? Mas é isso. Eu acho que a gente vai ver as pessoas tendo um pouco mais cuidador. Não, eu acho assim, cara, são estratégias, entendeu? Eu acho que quando você mostra como a CD Projekt fez o jogo, antes de sequer ter alguma coisa, você naturalmente cria uma base engajada que acaba sendo interessante pra empresas que na época, vamos lembrar, a CD Projekt, cara, ela ainda não tinha um Witcher 3 no calendário. O Witcher 3 ainda não tinha bombado como bombou. O primeiro anúncio de Cyberpunk foi em 2012, cara. Eles fizeram uma conferência que foi transmitida. A gente ainda não tinha nem The Witcher 3, cara. E eu tô falando como fã de carteirinha da CD Projekt. Eu comprei tudo, eu acompanhava tudo. Então, cara, ainda era uma empresa pequena, cara, que tinha uns joguinhos ali hypados.
Então, onde eu tô querendo chegar? Me parece que pra CD Projekt era uma tática mais viável, porque eles precisavam dessa base engajada até pra conseguir alavancar grana pro projeto, entendeu? Tipo, cara, olha aqui, tem gente querendo isso. Pra uma empresa como a Bethesda, cara, a Bethesda não precisa disso. Não precisa, é por isso que a Rockstar também não faz isso. A Rockstar chega, então, o jogo vai sair na data lá e foda-se, é isso aí. Eles nem mandam cópia de imprensa, cara. A Rockstar, pra você ter uma ideia da loucura da Rockstar, a Rockstar não manda, tipo, foda-se, entendeu? A gente vai lançar um GTA novo, eu não ligo o que vocês acham do jogo, sabe? Pois é, então eu tenho certeza que tem uma galera que me acompanha aqui que vai falar, Ricardo passando pano. Não é, velho, porque são coisas... Sim. Bom, cara, eu sei assim, o que vem por aí, a gente tem uma ideia do que vai acontecer, mas eu queria ouvir de vocês, cara, o que vocês esperam, principalmente agora, com essa aquisição, com tudo isso que tá acontecendo, o que vocês esperam de Elder Scrolls 6, por exemplo, cara? Eu espero o maior jogo de todos os tempos, não sei vocês. Rapaz... Gente, se em 2021 a gente ainda tá falando de Skyrim, né? Em off a gente tava conversando sobre isso, cara. Tipo, tem um monte de gente começando a jogar Skyrim agora porque ele entrou no Game Pass e ele ainda é um jogo que, pô, há pouco tempo atrás lançou em mais uma plataforma e foi muito popular, né? Que é o caso do Nintendo Switch. As pessoas continuam tendo interesse nesse jogo, óbvio. E é uma franquia que salvou também a Bethesda já no passado. Óbvio que eles vão fazer, se não for o maior jogo de todos os tempos, assim, vai ser o maior jogo da Bethesda, com certeza. Cara, 2 minutos atrás a gente tava falando sobre hype. Não vamos fazer hype. Corta. Elder Scrolls. Óbvio que eu tô exagerando. Mano, né? não. Os caras, eles fizeram com Skyrim. Até hoje, ele reverbera, cara. Eles vão fazer um jogo pra que as pessoas estejam jogando 10 anos depois deles terem lançado. Certeza. Quer dizer, eles querem fazer um jogo pra isso, né? É. Porque essa é a questão, entendeu, cara? É um negócio muito surreal. Você lutar com esse hype, assim, novamente, aquela coisa. Por exemplo, voltando a CD Projekt, The Witcher 3, a galera criou uma expectativa do próximo jogo da CD Projekt. O próximo Elder Scrolls é isso, é o jogo que vai dar continuidade à série Elder Scrolls, assim, sabe? Tem as coisas muito legais da Bethesda, que eu acho que são legais de falar. Uma coisa muito interessante deles é que eles são um dos estúdios que menos tem saída de desenvolvedores, cara. Se você pegar a equipe de desenvolvimento do Skyrim, tem gente que tava trabalhando desde o primeiro Elder Scrolls, que estão lá até hoje lá, sabe? Elder Scrolls pra eles é tipo, é a vida deles, assim. O universo do Elder Scrolls, tipo, eu conheço muito pouco do lore de Elder Scrolls, mas é um dos lores mais insanos e detalhados que existe, assim, sabe? Tipo, é muito são livros bizarro dentro do jogo pra você ler, sabe? Pois é, assim, cara. É uma coisa muito louca, assim, sabe? Eu acho que tem várias questões aí. Essa questão tecnológica de que, tipo, que a gente, tudo bem, eu tava falando esse negócio que trocar uma engine gráfica não é uma coisa tão simples assim, mas, tipo, não tem nenhuma condição deles lançarem um Elder Scrolls novo usando a engine que foi usada, tipo, no Fallout 4, Skyrim, que foi usada no Fallout 4, que foi usada no Fallout 76 também. Eles vão ter que mudar completamente isso, e isso traz muitas perguntas, né? Que, por exemplo, um dos principais problemas dessa mudança de engine, que não é uma coisa tão simples assim, é que, cara, isso afeta muito a comunidade de modder do jogo. Tipo, porque, assim, uma das razões que a comunidade dos jogos da Bethesda, especialmente do Elder Scrolls, Fallout e tal, de mod é tão rica, é porque é a mesma ferramenta desde a época do Morrowind, cara, que isso é usado pra fazer. É basicamente a mesma coisa. A galera que fazia mod no Morrowind tentar fazer pra Fallout 4 é meio que as mesmas ferramentas, com algumas atualizações e tal. Então, assim, é uma coisa que eles têm que pensar também no desenvolvimento e tal. Mas é porque, tipo, é meio louco, porque uma coisa legal da série Elder Scrolls é que cada jogo muda muito também, a ambientação. 100%. Né? Eu posso ser o do contra? Posso ser o chatão? Cara, olha só. Vê lá, hein? Eu gosto muito de Elder Scrolls, tá? Tem meus problemas com a série de maneira geral, mas, cara, o que ela faz, eu acho que poucos, se não nenhum outro jogo faz da maneira que eles fazem, né? São jogos muito únicos e tem características muito legais ali. Mas eu acho que é possível argumentar, cara, que os últimos jogos da Bethesda, desde Skyrim, eles não têm mantido o padrão. Você pega o Fallout 4, eu acho que quando você compara até mesmo com o Fallout 3, eu acho que ele caiu o nível. Se você comparar com o New Vegas, então, coitado. Tu pega o Fallout 76, tu pega todos esses jogos que saíram pós-Skyrim. Mas foram só esses dois também, né? E o Fallout 76 também. É que a galera gosta de falar, tipo, a Bethesda tá... Obviamente, você não tá falando isso, você tá longe de dizer isso, mas tipo, que a Bethesda tá falida, eles não acertam mais nada. Tipo, não, gente, falido eles vão... não. Ricardo Regis fala no Final Level Cast que a Bethesda está falida. Mas veja, você não acha preocupante que os últimos 2 jogos que eles produziram pós-Skyrim não tenham conseguido manter, e em especial o Fallout 4 me preocupa, assim, porque eu acho assim, tem 2 lentes aí, do tipo, mano, eles viram que eles fizeram errado, aprenderam a lição, e agora, puta, tem tudo pra acertar no novo Elder Scrolls, porque eu não acho que Skyrim necessariamente não enxerga um problema, muito pelo contrário, acho que gosto inclusive mais do Skyrim do que de Oblivion. Tem uma galera que gosta ainda mais do Morrowind do que de todos, porque
porque ele tinha alguns sistemas mais complexos. Não, e o world building, a ambientação do Morrowind é muito insana. Não só muito... isso, porque a partir do Oblivion também, o jogo começou a ser todo dublado, né? Então tinham menos opções de diálogo. E aí você vê no Fallout a epítome disso, né? Sim. Você tem pouquíssimas escolhas, as suas escolhas moldam muito pouco o mundo. Porque, cara, uma das coisas legais de Elder Scrolls desde lá de trás era isso, era a habilidade que ele tinha de fazer o jogador moldar o mundo ao redor dele com escolhas, né? Pois é. E desde escolhas pequenas, sei lá, se você for um ladino, os caras te tratarem de uma maneira diferente, ou você conseguir se aliar a entidades diferentes daquele mundo, entendeu? Desde escolhas pequenas até escolhas maiores que você faz enquanto tá jogando. E o Fallout 4, eles esqueceram um pouco disso, né? Eu acho bizarro. Assim. Eu acho que tem dois pontos de vista aí. Ou eles aprenderam a lição, né? A partir daqui vai ser outra parada, ou eles insistem no erro. Eu espero que eles não insistam no erro, tá ligado? Eu acho que o Elder Scrolls 6, a gente sabe muito pouco sobre ele, né? Mas tem uma coisa que a gente sabe... Nada, né? A gente não sabe quase nada. Mas tem uma coisa que a gente sabe e que eu acho que tem que ser levado em consideração e que eu acho que pesa muito a favor, que é que a Shirley Curry, que é a famosa vovó do Skyrim, foi transformada no NPC e ela vai estar nesse jogo. Isso é maneiro. Então, eu acho que isso daí, cara, se vai ter isso, já... Não, isso já é uma mudança boto a mão no fogo completa. que o jogo vai ser bom, entendeu? A gente vê aí o Animal Crossing transformou a vovó lá que jogava 1 milhão de horas de Animal Crossing, que eu não lembro o nome dela. Ah, ela é fofa. Audi. Vocês concordam comigo que alguns elementos, mesmo quando a gente olha pra Skyrim, um jogo de 2011, alguns elementos desse jogo precisam ser atualizados? Não, óbvio, certamente. Eu concordo muito com você, especialmente na questão sobre o Fallout 4. Fallout 4 também, eu concordo que é o jogo que é o mais preocupante de todos. O Fallout 76 é uma tentativa de fazer um jogo online, é uma coisa... Eu acho que o Fallout 4, pra mim, ele peca numa coisa que pra mim é a coisa que é a melhor coisa que a Bethesda faz, que é a construção de mundo, cara. Todos os mundos da Bethesda são muito fodas. Sim. Especialmente o Elder Scrolls, o Fallout 4 é de longe o mundo aberto mais desinteressante que a Bethesda fez. Eu acho muito ruim. Cara, o mundo é pequeno, não tem nada de legal acontecendo. Então, realmente, isso me preocupa um pouco. Inclusive, eu acho até que o Fallout 76, com todos os problemas que tem, o mundo de Fallout 76, o mapa é muito mais interessante do que o Fallout 4. Tem muita coisa legal. Mas, assim, eu tenho a impressão, desde o Fallout 3, que a impressão que eu tenho é que eu acho que os caras fazem o Fallout meio que pra descansar entre um Elder Scroll e outro. Porque assim, cara, os detalhes de world building que tem nos Elder Scrolls todos, inclusive no Skyrim, que muita gente fala, o Skyrim foi um jogo feito mais simples, pensado nos consoles e tal, mas, cara, tem gente que até hoje descobre formas diferentes de completar quest de Skyrim. Até hoje, assim, sabe? Sendo que a gente tá falando de um jogo que vendeu mais de 30 milhões de cópias e tal. O próprio Fallout 3, apesar de ser um jogo, porra, pra mim, ele me impressionou muito mais pelo fato de eu estar jogando um Fallout 3D mundo aberto. Então, assim, ele é meio que... Eu não acho que ele envelheceu tão bem, o Fallout 3. Eu acho que é um jogo que você vai jogar ele hoje em dia. Eu acho ele é muito duro, né, cara? Pois é. E sempre teve um negócio que me incomodou, que as cidades eram meio que um parque de diversão, assim. Tipo, a gente fez uma cidade em volta de uma bomba atômica. Que legal. Uma cidade com crianças. Entendeu? E, sabe, era meio que isso. A cada cidade era meio que um parque de diversão diferente. É um detalhe que sempre me incomodou um pouquinho no Fallout 3. Ô, doutor, uma coisa que eu gosto muito, cara, que tem no Fallout 4 também, e que é uma coisa que tem no Skyrim, o próprio mundo é um guia pra você jogar a ponto de você não precisar de mapa, de você não precisar de marcação de nada. Eu acho isso tão bem feito, tão bem realizado, que é uma coisa que a Bethesda faz muito bem, né? Essa construção de mundo, de você poder cumprir as quests, você se sente realmente num mundo vivo, sabe? Sim. Tanto que tem gente que joga Skyrim como The Sims, assim. As pessoas jogam Skyrim pra construir casa, botar um mod que instala uma casa, não sei o que lá. Sim. A pessoa nem joga o jogo, de fato, assim, sabe? Uma coisa que eu lembro que me chamou a atenção e me chama a atenção até hoje, eu acho muito legal. É um detalhe pequeno, né? Mas como as coisas estão fisicamente lá e você pode interagir com ela. Até coisas que muita gente acha escroto, eu acho muito legal. Tipo, você poder botar o balde na cabeça do vendedor e roubar ele. Cara, isso é maravilhoso. Bom pra caralho. Eu acho esse tipo de coisa muito interessante. É uma parada, cara, que agora a gente tá vendo mais em jogos de VR, né? De você poder manipular um objeto, né? Dos objetos estarem fisicamente lá. Isso sempre me chamou muita atenção na série dos Scrolls. É um design muito lá de trás, né? Desde o último, assim, que já vinha fazendo isso. E o Elder Scrolls, eu coloco essa expectativa tão alta porque é o que a gente tem de legado desses jogos, eu acho, cara. Desses jogos de PC lá de trás, maluco, que ninguém conhecia essas paradas, mas que estavam fazendo coisas muito diferentes em termos do que era um role-playing game, do que a gente tinha nos consoles, que eram mais os JRPGs e tal. Então, os WRPGs no PC estavam fazendo coisas muito diferentes daquilo. Não necessariamente melhor, mas muito diferente. E eu acho que sobrou esse estilo de design, essas empresas foram fechando e tal. Esse estilo de design, eu acho que ele
ainda tá um pouco encapsulado, lógico, em muita coisa independente, mas nessas grandes empresas tá muito encapsulado ainda com a Bethesda, na série Elder Scrolls, né? Então é um dos motivos que eu tenho grandes esperanças, sabe? Porque aqueles jogos estavam indo nessa direção, sabe? Do tipo, de fazer a coisa cada vez mais interativa, cada vez mais reativa. Isso é muito legal, cara. Então, a pergunta foi meio que essa, né? Pô, o que vocês esperam de um novo Elder Scrolls? Mano, isso é o que eu quero mais ver. Lógico que eu quero ver visualmente como vai estar, eu quero ver o mundo, mas, mano, eu queria muito que eles investissem mais nessa direção e menos da direção que foi Fallout 4, de fazer mais um jogo de ação com alguns elementos de RPG, que é o que a gente tem muito hoje, sim, né? Os jogos de mundo aberto, com um boom dos jogos de mundo aberto, a gente tem muito jogo fazendo isso. Eu queria que a Bethesda conseguisse reter o DNA deles, sacou? Total, cara. Eu tenho uma história com o Skyrim que eu nunca tinha jogado nenhum Elder Scrolls antes do Skyrim, né? Então essa coisa que o Ricardo falou, de você poder interagir com os itens, como esse lance do balde, né, e tal. E aí o meu primeiro personagem que eu criei um velho pra ser tipo um mago, assim, então era um velho barbudo, magrelo, esquisito. E depois eu me arrependi de ser mago, eu falei, vou ser um ladrão. Então era tipo um personagem que parecia o Gandalf, sabe? Só que ladrão, assim. E aí, quando eu descobri que você podia pegar qualquer item do cenário, assim, tipo, roubar qualquer coisa, eu pensei, putz, eu vou ficar rico, eu vou roubar a prataria inteira aqui do castelo. E aí eu, tipo, roubei todas as pratas, assim, tipo, prato, panela do castelo lá, de Whiterun, né, que é a primeira cidade grande que você visita. Aí tu saiu pesadão, não conseguia nem dar um passo pra frente. Eu ainda não tava pesado, mas pouco tempo depois, numa caverna que eu entrei, eu peguei alguns itens e fiquei pesado. E aí eu morri pra um bicho e tal, não sei o que, voltei lá, e aí eu pensei, cara, não dá pra eu enfrentar esses inimigos aqui carregando esse monte de prato, né, tipo, e aí eu joguei tudo no chão da caverna, sabe? E aí eu matei o bicho, fui embora, saí por uma outra porta da caverna, e aí, cara, tipo, horas, assim, sei lá, 20 horas depois, eu fui parar nessa mesma caverna. E, mano, os pratos estavam todos no chão. Tava tudo lá. Aí eu olhei assim, eu falei, caraca, aqui tá toda a minha mercadoria de ambulante, sabe? Cara, incrível, assim, né? Que, tipo, horas depois o negócio continuou lá. Igual, tipo, você mata o Fyendal em Riverwood, se você deixar o corpo dele boiando na água e voltar lá depois, ele tá lá boiando na água, né? Tipo, isso é muito louco, cara. Só o Skyrim mesmo pra ter isso. Sim. Cara, e pensando no que vem aí, né? Acho que a gente tá se encaminhando aqui pro fim do programa, mas eu queria falar um pouquinho, assim, de uma expectativa de um negócio que tá longe, que a gente não sabe, que é o Indiana Jones, né? Ah, cara, que bom, que eu queria falar sobre o jogo do Indiana Jones. Eu acho que a gente tem que falar, né? Tipo, é um negócio... E até a gente pensando agora no fato de ser exclusivo do Xbox e tal, e possivelmente ser um jogo que não vai sair num PlayStation da vida, será que a Microsoft achou o rival do Uncharted, sabe? Tipo... Nossa, com certeza é isso que eles estão mirando. Cara, eu tenho uma teoria que vai contra isso que vocês estão falando. Pra mim, o objetivo da Microsoft é transformar todos os jogos em jogo de primeira pessoa. Você parar pra pensar. O jogo novo Indiana Jones vai ser um jogo de primeira pessoa. Para, Totoro! Ah, dá licença! Que isso, cara? Não. Chicotinho, Totoro, você vai... Cara, vai ser chicote em primeira pessoa. Cara, se você parar pra pensar, primeiro, tipo, quase todos os estúdios que a Microsoft comprou fazem jogo de primeira pessoa. Da Bethesda, então, sabe? A Machine Head, que é quem tá fazendo, é Machine Games, né? Machine Games. É do Wolfenstein, né? É isso, é o estúdio que faz Wolfenstein. Tudo a ver com Indiana Jones, né? Porra. Tem a ver porque o Indiana Jones também mata nazista, então... Pois é, assim, sabe? Mas é porque, sei lá, cara, eu acho que, tipo, a ideia de bater de frente com o Uncharted, eu não consigo entender porque eu já tenho o Nathan Drake, sabe, nos videogames, eu sei lá. Não no Game Pass, né, pô? Não, sim. Vai ser um terceiro já, né? Porque já tem o Nathan Drake, já tem a Lara Croft, né? Sim, que entendeu? É o original copiando a cópia da cópia, né? Tipo isso. Eu tenho a sensação que, tipo assim, agora que a gente sabe da Naughty Dog não fazer mais Uncharted, ou a Sony vai fazendo uns jogos muito zoados de Uncharted, que é bem possível, ou vai ficar na geladeira, né? Por um bom tempo. Então eu acho que é uma janela de oportunidade ali, porque nem Tomb Raider não tem nada anunciado, então é uma janela de oportunidade pra pegar esse público, assim. Eu sou 100% esse público, cara. Eu vou comprar esse jogo. Não, eu tô curioso. Eu realmente tô zoando. Eu não acho que vai ser um jogo de primeira pessoa. Seria muito bizarro. Claro, né? Em primeira pessoa. Que susto, cara. Eu realmente tava tentando imaginar como é que seria esse jogo em primeira pessoa. Ia ser maravilhoso, O Totoro esperou que a gente fosse rir, né? Só que todo mundo ficou puto, né? Tipo, não, mano. Mas sinceramente, eu espero que eles vão além de fazer só um Uncharted com o Indiana Jones, sabe? Eu não sei o que eles podem fazer. Eu tô bem curioso pra saber. Também. É muito difícil prever, cara. Que esses 3 jogos que a gente falou, tanto o The Scrolls 6, quanto o Indiana Jones, quanto o Starfield, a gente não sabe porra nenhuma. Pois é, e eu acharia legal se eles conseguissem, pensando que na Bethesda em si, não necessariamente na Machine Games, tipo, porra, seria legal explorar umas cidades habitáveis e tal. O novo Tomb Raider até tentou fazer isso, mas ficou meio... ficou bem
ruim. Mas seria interessante, é uma saída. Agora, em relação a Machine Games estar fazendo algo fora do que ela faz, a gente precisa lembrar, eu vou sempre falar disso, a gente tem que lembrar que a Creative Assembly, que faz Total War, fez Alien Isolation, meus amigos. E Alien Isolation, não sei pra vocês, pra mim, clássico. Então, não vou desfazer dos caras. De repente vem uma parada muito boa por aí. Eu literalmente tenho medo. Exatamente. Porra, é muito bom. Eu odeio o jogo de terror porque eu tenho medo. Mas esse jogo é tão bom, velho, que eu fui jogando 1 hora por dia durante 1 mês até zerar. 1 hora, de 1 hora. O problema do Alien Isolation é que ele é um jogo muito longo. Podia terminar com 15, mas ele vai até 30. Mas foi muito bom, é maravilhoso. A inteligência artificial do Alien é um negócio, né, cara? É muito foda. Agora, realmente, eu acho que não dá nem pra chutar aqui, né, cara, do Indiana Jones. Dá pra chutar que eles não vão fugir da temática do Indiana Jones, né? Vai continuar naquela mesma década lá, década de mas 50. Será que vai ser o Indiana Jones novinho? Não, tem que ser o Harrison Ford. Eu não sei se vai ser novo, mas com certeza vai ser tipo uma reimaginação. Eles não vão botar o Harrison Ford em 3D. Não! Lá, não vai ser o Harrison Ford? Como assim, cara? Não, tem que ser, tem que ser. Se canceladíssimo, for, canceladíssimo Indiana Jones. Não, peraí, o Totoro acha que não vai ser? Ô, Totoro. Não, eu acho que não. Ô, Totoro, resolve isso pra gente, cara. Não, se não for o Harrison Ford, quem que é o Indiana Jones? É um boneco? Qualquer... Cara, o Harrison Ford ele não quer mais trabalhar não, cara. Ele não vai se envolver nessa porra. Mas ele não precisa trabalhar não. Só copia e cola a cara dele lá. Pelo amor de Deus. Senão, gente, isso aí vai acabar ficando igual Vingadores, quando gente. mataram ele no Star Wars, eu disse, pelo amor de Deus, eu tenho 80 anos, eu não quero mais fazer filme não, cara. Porra. Não me coloque mais nada não. Mas hoje em dia é pegar umas fotos e fazer um boneco 3D lá e é isso. GG, né? Mas assim, tem um potencial de matar muito nazista nesse jogo, que é uma coisa que a Machine Games sabe fazer bem. Exatamente. Sério, Wolfenstein. Então... Bom demais. O que eu acho legal de ser a Machine Games, eu joguei recentemente os 2 Wolfenstein, que eu nunca tinha jogado. Principalmente o 2 é um pouco melhor. Ele tem o clima que o Indiana Jones tem. O Indiana Jones ali, tipo, na década de 40 e tal, assim. Então, assim, tem aquele climão, assim, de Indiana Jones no sentido de criar um contexto histórico legal, sabe? Sim. Você se sente naquela época, sabe? Sim. E é um jogo de ação bem frenético, mas a narrativa é ótima. Eu, pelo menos... O 2 é realmente é muito bem feito. Bom, gente, agora sim a gente vai se encaminhando aqui pro nosso final, nesse Final Level Cast maluco aqui, com muitas especulações, muitos sonhos, né? Ricardo aí falando que Elder Scrolls vai ser ruim, né? Deixou claro aqui. Falou exatamente isso. Mano, tá foda. Todos os podcasts que as pessoas me chamam, quando eu participo, estão falando, Ricardo, eu tô virando Pedro de Lara dos podcasts. Pra estar lá pra reclamar de alguma coisa, tá foda. Cara, queria muito agradecer a presença do Totoro e a presença do Ricardo, cara. Muito obrigado por vocês disponibilizarem um tempo pra vir aqui trocar esse papo aqui com a gente, que foi uma pancadaria de palavras franca aqui, né? A gente imaginando as coisas, é tudo muito louco. Totoro, deixa a sua rede aí pra galera, suas redes, aliás, né? Onde a galera encontra seu trampo, o que você vem fazendo aí e tudo mais. E mais uma vez, obrigado, cara, por ter participado. Pô, imagina, cara, um prazer sempre. Por favor, me convide quando quiser, é sempre um prazer. Então, eu tô num momento meio insano da minha vida, que eu tô fazendo live na Twitch em 2 canais diferentes, que o Porta lançou um canal da Twitch, que é o twitch.tv/salve. Então eu faço live lá à tarde, a partir das 2 horas de terça a sexta, e também faço live no meu canal na Twitch, geralmente à noite, nos dias que eu consigo, que é na twitch.tv/Totoro. E eu também tenho o meu podcast de games, que é o Pause, que você pode procurar nas plataformas de podcast ou no YouTube também, porque a gente teve essa brilhante ideia que, cara, como é bom gravar podcast só de áudio, né, Ricardo? Eu tô aqui sem camisa, de cueca. Eu também tô sem camisa. Porra, cara, por que a gente teve essa ideia merda de gravar de vídeo, cara? Podcast, cara. Ligar a câmera agora não vai ser uma coisa muito legal, cara. Não vai ser legal nem um pouco, cara. Vai ser um negócio traumatizante pra todo mundo. Caraca, cara. Mas enfim, você pode me ver no YouTube, é o Totoro Daily, que é o canal, tá? youtube.com/Totoro Daily. É isso. Totoro, eu queria comentar aqui, cara, que eu tava vendo o podcast de vocês no YouTube, ouvindo, na verdade, né? Tava rolando no YouTube, mas eu tava só escutando. E aí vocês falaram de um jogo, cara, que é o Squadron 51. Porra, o jogo brasileiro, né, cara? Mano, eu nunca tinha ouvido falar e eu fiquei encantado, velho. Caralho, muito É foda. o de avião? É o de avião? É o de avião que tem um negócio filmado, que é com ator, sabe? Isso, muito legal. Tá salvo na Steam, tô só esperando lá. Caraca, eu fiquei foda, encantado com esse jogo, cara. Eu tô, hypei, assim. E o mais legal é que, assim, o tipo de jogo que a gente vê, essa ideia é boa, mas quando você vai jogar o jogo não vai ser bom, né? E, tipo, a jogabilidade funciona bem, cara. Eu acho que, assim, pô, a gente tem que adicionar mais coisa e tal, mas, assim, é muito maneiro o jogo mesmo, muito foda. Eu queria experimentar, cara. Eu não joguei. Eu sei que rolou uma demo, né, temporária. Não, a demo tá disponível ainda no Steam. Você
pode pegar a demo. Eu achei que foi só temporária durante o evento, mas não foi. A demo tá disponível ainda. Mas, cara, mas quando eu entrei não tava, não. Será que eles botaram de volta? Eu tô catando ele aqui, também não tô achando. É verdade, não. Eu nem tô conseguindo mais dar play na demo. Eles tiraram. Eles devem ter deixado um tempo a mais depois do evento e depois tiraram. Foi isso. Eu até abri aqui agora, mas realmente não tem a demo. Mas... realmente não tá. Mas uma enfim, pena. É muito maneiro o jogo. Eu quero muito experimentar, cara. E, Ricardo, você, cara, fala suas redes aí pra galera. O que você vem fazendo de trampo aí pra galera poder acompanhar? Cara, vocês podem acompanhar meu trampo principalmente lá no Nautilus, especialmente no nosso canal da Twitch. O Nautilus é um canal de YouTube, a gente posta alguns reviews e prévias de jogos independentes, faz análise de AAA também, enfim, coisa toda. Mas eu tô mais lá na Twitch, eu não tô participando mais do YouTube, mas na Twitch às segundas, pela manhã, a gente grava o Café com Videogames, que é um programa de notícias que a gente grava ao vivo na Twitch a partir de 9h30 da manhã, e quinta, a partir das 8 horas, vocês podem me ver lá também no Periscópio, que é o nosso programa em que a gente comenta com alguns convidados aquilo que a gente jogou ao longo das últimas semanas, o último zerado ou o que está jogando. Vocês podem me encontrar também no Twitter, que é onde eu falo de BBB e umas outras baboseiras, que o meu Twitter é o Ricardo Nauts, N-A-U-T-S. Boa. Inclusive o nosso Twitter é de reclamação aqui. Toda vez que alguém começa a reclamar, a gente pede pra reclamar lá no Ricardo Nauts. Exatamente. Era isso que eu ia falar. Tipo, no último episódio do Final Level Cast, o Dan tava falando aí, se vocês quiserem reclamar com a Márcia, é @Ricardo Nauts lá no Twitter. Então se aparecer alguém reclamando com você sobre The King of Fighters, alguma coisa assim. Tá ótimo, não tem problema, eu vou tratar todo mundo na maior educação, pode confiar. Até se o cara estiver falando mal de coffee, cara, não sei não, hein. O Daniel não gosta de coffee. Não tem nada contra, Não, mas aí eu vou fechar, aqui é Team Street Fighter. Inclusive, vocês fizeram um programa de jogo de luta, tiveram a ousadia de não me consultar, não pedir minha autorização, não me chamar, tá bom. Acho que tem que rolar um round 2 então, vamos no round 2. Inclusive o Periscópio, Ricardo, eu participei do Periscópio em que nasceu o meme do não tem vento nesse jogo, né, cara? É mesmo? Caraca, tu tava lá? Sim, era o Valorant, Tu viveu esse momento. Exatamente, grande momento lá do... Tu viveu esse momento. Tem até Smile lá na Twitch personalizada com um ventinho depois desse dia. Você tem que voltar lá um dia. Vamos só marcar, só chamar. Só uma coisa, sei que a gente já tá estendendo pra caramba, mas você tá falando do Nautilus, eu queria dar um agradecimento aqui pro Nautilus, que eles lançaram um vídeo recentemente falando de Rogue Legacy 2, e eles explicaram a diferença entre roguelite e roguelike, cara, muito bem, de forma sucinta. É uma coisa que deveria ser mais explicada para as pessoas saberem entender, então um agradecimento. Será, cara? Já não deu, não? Achei que a gente já tinha passado desse ponto aí, vou ser sincero. Nunca passa, cara. Eu acho que a real é que o pessoal tinha que aceitar que é muito confuso e só usar uma coisa pra tudo. Eu concordo. Verdade, isso é verdade. Eu concordo com mas isso também. Mas legal eles terem explicado, terem chamado corretamente o Rogue Legacy 2 de roguelite, não de roguelike. A galera tenta. Inclusive o Ricardo gravou com a gente aqui um programa sobre isso, né? É verdade. Exatamente. E nesse programa a gente também explicou. E eu não fui Pedro de Lara, eu defendi. É verdade. É um assunto chato pra caralho. Enfim, gente, então vamos fechando por aqui, né? A gente já passou pra caramba nosso tempo aqui. Quero convidar os nossos queridos ouvintes aqui a seguir a gente, né? Seguir as nossas redes sociais, estão todas aqui na descrição, minha, do Coelho, da Márcia. E a gente tem que botar as do Cardoso, que ele não quer botar, mas a gente vai botar aqui sim. Vai seguir o Cardoso lá no Instagram. Não, no Instagram não, gente, pelo amor de Deus. Vou botar o Instagram aqui sim. Amigo, você é influencer agora, amigo. Não adianta fugir disso. Já viu Hamlet? Ser ou não ser? Seja. Agora já era, tarde demais, você é influencer. Acabou minha vida, que já era, acabou. É isso aí. Bom, vamos encerrando por aqui. E-mail também, né, Coelho? Mandar e-mail pra gente. Exatamente. Se vocês quiserem que a Márcia leia mais e-mails de vocês ali, vocês têm a chance. Em contato, @finallevelcast.com. Manda um e-mailzinho pra gente, que a gente sempre gosta muito e aquece nossos corações. Pra gente até ficar motivado, não acontecer igual aconteceu semana passada, de ter ficado sem episódio, né, gente? Manda um e-mailzinho pra gente. Mas não vamos ficar mais sem episódio, não. Toda quarta-feira, 10 da manhã, a gente tá aqui de volta. Tô eu aqui com o Coelho, com a Márcia, com o Cardoso e com esses convidados incríveis como o Totoro e o Ricardo. Obrigado mais uma vez, gente. Valeu. E a gente fica por aqui. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Este podcast foi editado pela Maremoto.